Salve, salve, galera! Seja bem-vindo ao Por Detrás da Cozinha. Entre muitas histórias que a gente teve aqui nos bastidores, hoje a gente tá bem animado, Por Detrás da Cozinha fora do condado. Para trazer a galera do condado, vocês não têm noção como que é difícil. Depois eu explico essa parte de condado. Meu nome é Rafael Guarnieri. Esse Por Detrás da Cozinha tem a intenção de dar o holofote para quem realmente faz a coisa acontecer nos bastidores da cozinha. E hoje o tema foi muito falado, meu. Olha, eu vou dizer que de todo mundo que a gente trouxe ali, casais que trabalham juntos na cozinha foi o tema que mais, eu acho que deu uma agitada nas nossas redes sociais. E para isso, trouxe um casal super especial. Só de café da manhã foi só coisa francesa. Falei, ó, já tive cobranças aqui que eu não sei sobre as massas francesas. Luana Castro e Thiago Saldiva. Saldiva. Eu ficava com medo de falar, tipo, Saldiva, Saldiva, porque tem um sotaque aí de, não sei se é espanhol. É espanhol. Teoria você encontra por aí um Saldivar com R no final. Eu fiquei com medo de ser Saldivar. Mas aí na hora que escreveram o nome aqui do meu bisavô, escreveram Saldivar. No Brasil a gente sempre simplifica. Na técnica a gente vai chegar nessas partes. Sejam bem-vindos. Obrigada, Tensa? Rafa. Estamos muito felizes de estar aqui. Primeiro podcast, Por Lu? esse assunto polêmico, né? Primeiro podcast. Ambos, não o primeiro podcast juntos. Indiferente se foi sozinho ou não. Ambos. Primeiro podcast de muitos. Cara, eu normalmente começo assim, como todo mundo sabe, não tem nada ensaiado, mas eu sempre começo querendo entender um pouco de como nasceu esse feeling da cozinha. A gente vai chegar na parte de trabalhar junto, que é a parte que eu mais gosto. Amor, não tem nada ligado a você, tá? O que eu falar aqui, que eu trabalho junto com a minha esposa, que de repente ela vai achar que é uma indireta. Não é indireta, mas eu enfim. Não sabia. Não, isso aqui já tá reverberando em casa. Entendi. Eu gosto de saber como começou na cozinha. Então, vou começar pela Lu e saber, como foi seu primeiro contato? Porque terminou a escola ou antes da escola terminou? Então, meu primeiro contato foi de criança. Minhas duas avós cozinhavam absurdamente bem e viviam na cozinha, de fato. Então, eu sempre fiquei ali na cozinha, vendo, ajudando, sempre gostei muito, né? Sempre vivi aquele ambiente ali muito. E, enfim, aí eu sou um ano mais nova, né, do que a minha idade, assim, escolar, né? Sempre todo mundo tinha um ano mais velho que eu. Então, quando eu tive que escolher uma faculdade, eu tava meio perdida. Então, eu fiquei ali entre jornalismo, direito, arquitetura, uma loucura, assim. Era tipo assim. Tipo, o espectro vai de... E acabei indo pra arquitetura. Fiz um tempo de arquitetura na PUC, eu sou de Porto Alegre. E em algum momento eu falei, putz, não é isso que eu quero fazer. Né? Não é isso que eu quero fazer. Eu gostava muito da faculdade, curtia pra caramba, mas falei, não é isso que eu quero fazer. E aí, naquela época, tava começando, não vou falar que ano foi, mas eu tava começando ali esse hype aí em cima de gastronomia, né? Faculdades de gastronomia novas, cursos legais surgindo. Eu falei, putz. E aí, ali eu enxerguei que aquilo ali poderia ser uma profissão de fato. Eu falei, putz, é possível, né? Eu trabalhar com cozinha. E aí, fui fazer um curso lá em Porto Alegre mesmo. E aí, me achei, né? Parece que a luz acendeu, assim. Então, na minha cabeça, já virou a arquiteta da cozinha. Então, agora eu vou te olhar toda vez e saber que ali atrás daqueles pratos tem uma arquitetura toda desenhada. Então, eu acho que todo mundo sofre um pouco disso, né, Lu? Chega na hora de escolher, fica parecendo que o que a gente vai escolher vai ser para sempre. Isso dá um pouco de fardo, né? Sim. Eu acho que a gente já teve alguns outros podcasts, foram até indicações de alguns cursos, podia ter alguma coisa na escola, sabe? Não como vocacional, mas algumas oficinas meio Com que na certeza. prática, pra gente poder se Com encontrar certeza. um pouco melhor.
Então saiu, arquitetura, larga arquitetura, lá em Porto Alegre mesmo faz um curso, mas um curso não uma faculdade extensa, faz um curso meio focado. Sim, eu fiz um curso de um ano porque eu pensei, eu preciso ver se é isso, né? Também não vou entrar em outra faculdade. Já treinou, né? Enfim, aí fiz, completei. Quando eu tava lá no finalzinho do curso, alguém falou assim, putz, eu vou me inscrever pra trabalhar em navio. Aí eu falei, caramba, dá pra trabalhar em navio? Tipo, eu não tinha nem noção, né? Morando em Porto Alegre, não tinha navio, né? Não tem mar. Enfim, eu falei, caramba, dá pra trabalhar em navio, na cozinha? Tô dentro. Brilhou, assim. Falei, já me inscrevi no dia seguinte, precisava falar inglês, e eu sempre tive um inglês muito bom. Falei, fácil, né? Tem que fazer entrevista em inglês e tudo. E aí eu falei, nossa, fácil. Já marquei, já fiz entrevista, já passei, já marquei... Ali, tipo, 2 meses depois, eu tava dentro do navio. Indo pra Europa. Aí eu fiz um cruzeiro. Comecei aqui no Brasil, ficou 3 meses aqui no Brasil. E aí ele fazia o cross pra Europa. Então eu fiz o cross no navio, trabalhando pra Europa. E fiquei mais 7 meses lá. Não, e você saiu, tipo, do 0 a 100 muito rápido, né? Não. Um curso de gastronomia, porque... Total. Eu converso com algumas pessoas que trabalham no navio e falam que é uma loucura, porque é um ambiente... Eu nunca fiz um cruzeiro. Então, eu nunca fiz um cruzeiro, eu não tenho essa noção. Mas a galera fala que é muito grande e muita gente. Então, tipo, você saiu de um curso, zero pessoas não, mas tipo, fazer a comida ali pra galerinha e chega num ambiente, tem noção de quantas refeições por dia? Hoje, né? Ah, uma média de, enfim, 5.000 refeições por dia. Então, seu Vários estágio foi enfim. num cruzeiro, não, num navio, você trabalhava com uma empresa que só fazia isso. Isso. E Quanto aí eu tempo? eu fiz um contrato de 9 meses, que é um contrato super longo. Eles fazem isso pra quem tem cargo mais baixo. Eu entrei lá assim, ajudante do ajudante da cozinha. E aí, enfim, aí eu curtia pra caramba. Eu era a única mulher, na verdade não era a única mulher. Tinha uma menina, a Diana, que trabalhava na confeitaria, que era brasileira. E a Cíntia, e depois ela acabou saindo, e depois eu fiquei a única mulher na cozinha quente, entre 100 homens. Então, era 100 homens na cozinha, e eu. E aí, 100 homens era indiano, filipino, galera de Jamaica, de tudo que é lugar. Com costumes, religiões, tratos diferentes, Sim. que foi forjada... Mas eu amava aquilo. Assim, é uma relação de amor e ódio. Tu ama, porque cada dia num lugar... É divertido, toda noite no bar, tinha bar lá dentro, toda noite todo mundo vai pro bar. Já gostei dessa parte. Não, era incrível. Já gostei dessa parte, eu sou desse time. Toda noite no bar, já gostei do posso me inscrever pra manutenção. Tem a parte difícil, que foram 9 meses sem um único dia de folga. Você trabalha todos os dias, não existe folga. É todos os dias trabalhando na cozinha, então meio que dá uma enlouquecida. Só que a outra parte, que é a parte, né, do bar, da festa, da praia... Países. De conhecer um lugar novo todos os dias. Isso pra mim compensava. Então eu curti. No fim das contas, pra mim, foi positivo. E ficou os 9 meses? Fiquei os 9 meses, até o último dia. Terminou eu os 9... comecei a contar com 50 dias pra eu sair de férias. Eu comecei a contar. Tipo, porque aí eu já tava meio... 9 meses. Batendo pino, assim. Você dormia no trabalho, né, Lu? Eu acho que... Você dorme no trabalho, você dorme todo dia sabendo... 30 metros de onde você trabalha. Eu acho que eu não aguentaria, não. Terminou os 9 meses... Enfim, aí parou eu em algum país ou volta pro Brasil? Parei no país. Desembarquei em Barcelona, fiquei lá, tinha uns amigos morando lá. Fiquei em Barcelona, morei lá um tempo, depois voltei pro Brasil, enfim. Eu gosto dessa leveza das pessoas que a gente traz aqui. Eu não sei se é o nível que a gente chegou, tipo, que a pessoa fala, aqui a gente para no Terminal Brás, Terminal Sé, aí a galera fala, não, parei em Barcelona, fiquei um tempo e depois peguei o Terminal Brasil e voltei. Mas e em Barcelona, estudou alguma coisa? Porque eu tenho Não, trabalhei. Então, eu tenho uma leve dúvida, vocês até falaram, pô, você trabalha na cozinha e não entende muito, eu entendo zero, eu acho que isso faz um pouco bem pra gente dar manutenção, porque quando a gente entende, a gente fica um pouco, cria algumas travas e quer se intrometer na área que não é nossa. Mas quando vocês vão pra algum país, principalmente você foi pra Barcelona trabalhar, contabiliza como um estudo, exemplo. Claro. Entende o que eu quero dizer? Com certeza. Porque quando você chega aqui e vai falar pra algum outro restaurante, você fala, trabalhei tanto tempo em Barcelona. Aí o cara fala, então ela já sabe ela tem esse aptidão para essa gastronomia. É mais ou menos assim? Ou não contabiliza? Tipo, Não. tem que estudar lá, tem que fazer... A cozinha, ela é muito, enfim... Não, inclusive, assim, eu acho que muitas vezes, em algum momento, algum menino da cozinha,
ajudante de cozinha veio pra mim e perguntou, chefe, eu tô querendo fazer faculdade de gastronomia, o que você acha? Não sei o que, pergunta a minha opinião. Eu falo, olha, eu acho muito legal, super válido, uma faculdade é sempre, né, uma bagagem super legal. Mas se tu não tem dinheiro, né, se tu não tem essa grana pra investir, às vezes tu não tem essa, mas tem essa grana, sabe? Faz uma viagem, vai trabalhar, sai, vai pra Argentina trabalhar em cozinha. Eu garanto, assim, no dia a dia, às vezes, faz muita diferença. É muito mais enriquecedor tu ter alguém que teve ali experiência de barriga no fogão mesmo, em outro país, outra cultura, outras cozinhas, do que alguém que fez uma faculdade completa de gastronomia. Ali, nunca tinha reparado nisso. Fica aí já um corte pra galera nova geração que a gente tá precisando dar uma impulsionada pra gente fortalecer essa parte de mão de obra da cozinha que eu vejo que vem... Porque às vezes o pessoal sai muito cru da faculdade de gastronomia, né? Tem um pouco de teoria e tudo, mas ali, né, saber sai cru, queimar. de lidar com outras pessoas, de lidar com outras culturas também te dá essa bagagem, né? De gestão de pessoas que precisam muito na cozinha. Enfim, e barriga no fogão, né? Barriga no fogão. Volta pro Brasil... Volto pro Brasil, aí eu voltei pra Porto Alegre. Voltei pra casa da minha mãe. Achando, né? Não, agora eu vou voltar pra Porto Alegre. Só que Porto Alegre é um mercado... Hoje em dia já não. Tem bastante lugar legal hoje em dia. Mas era meio... Né? É pequeno, fechado pra gastronomia. Não tinha tantas opções, assim, enfim. E aí, fiquei lá 3 meses. Já tava desesperada. E voltar a morar... Depois que tu sai, mora sozinho. Voltar a morar com a minha mãe, assim... Também não é a coisa mais fácil do mundo. Amo a minha mãe, mas... Voltar pra casa... Ela entende. E aí surgiu a oportunidade de eu vir pra São Paulo. Já arrumei minha mala, vim. Você é bem desprendida, né, Lu? Tipo assim... Super. Aquariana, né? Desapegada. Tem também de signo que tem outra coisa que só os casais conseguem explicar. Eu amo, tá? Não deixa eu entrar nesse assunto. Mas enfim, aí vim pra São Paulo. E conheci o Fábio Barbosa. Que foi meu chefe do Thiago. Eu chamo ele de Oráculo, tá? Se ele tiver, quando ele ouvir o podcast. Eu chamo ele, porque até hoje, assim, ele é uma referência pra gente. Pra mim, com certeza. Então, conheci ele e fui trabalhar com ele no Lamar, na época, que tava abrindo do Gaston Acúrio aqui em São Paulo. Ia inaugurar. E aí, vim pra cá. E aí, foi onde eu conheci o senhor Thiago Saldiva. Já tá entrando. Não entra nessa parte. Eu quero só entender você como... Então, eu vou deixar você aqui em São Paulo, já meio que no Fábio Barbosa ali, que foi meio que seu gestor. Hoje ele tá em Chicago? Tá em Chicago. Tu conhece o Fábio, né? A gente já tá ambientado. Eu ia falar, com certeza tu conhece o Fábio. Acho que quase a galera que veio aqui, todo mundo conhece ele. Enfim, um abraço, Fábio. A D também. A minha lá. Eu tô falando com a câmera errada aqui, a Bia me enganou agora de manhã, né, Bia? A gente nem toma café da manhã e a Bia já vem, troca as câmeras. Vou te deixar aqui em São Paulo, então você tá num restaurante. Qual restaurante que você tá? Tô no Lamar. Tá no Lamar. Porque o Thiago, ele fica ali, ele tá ali assim, ó, ele tá meio que ansioso, ele tá se coçando. Ele tá nervoso, ele não tá falando. Vamos você, Thiago, meu brother, que a gente já falamos de jiu-jitsu, já falamos de joelho, já falamos de tudo, mas como que você entrou na cozinha? Você, um esportista que já dá pra ver na alegria que você conta tanto do jiu-jitsu quanto do crossfit, mas... Como que você chegou à cozinha industrial mesmo? Ou cozinha só? Só quero deixar registrado que eu tô me sentindo julgado aqui. E tô inibido agora, tá? Por quê? Não tô me coçando. Tô brincando. Bom, eu não tenho uma história linda, assim, pra falar, né? Eu costumo dizer isso, que muita gente fala, a Luana acabou de falar isso. Minha avó, as 2 avós, na cozinha, e cozinhavam lindamente, etc. E inspirou, né? Inspiraram ela pra continuar essa carreira. Eu não tenho talvez essa história pra contar. Na verdade, eu não tinha. Eu não me dei conta quando eu comecei. Então, assim, na minha cabeça, o que aconteceu? Eu tava na faculdade e eu sempre tive uma tendência a procurar alguma coisa, pensar em faculdade, alguma coisa assim. Eu falei que eu tava na faculdade, falei errado, tava no colégio. Mas eu sempre pensei, assim, num curso que tivesse alguma coisa voltada pra criatividade. Isso é naturalmente, eu não tinha essa percepção. Mas eu sabia o que eu não queria fazer, não o que eu queria fazer. O que eu não queria fazer, com certeza, era um emprego de segunda a sexta com terno e gravata. Eu sabia que eu não ia conseguir, tá? Então, eu naturalmente pensava em todo o resto. Todo o resto pode ser qualquer coisa, até surfista, né? Mas, enfim. E aí, um dia tinha a rotina do colégio, né? Qual era a rotina do colégio? Eu saía do colégio, chegava em casa, almoçava, assistia Globo Esporte, né?
depois o Globo Esporte, o Jornal Hoje, depois o Maluco no Pedaço, né? Você tá ligado, né, Rafa? Somos da mesma geração. Exato, tinha toda a 85, 86, 87 entenderão. Exato. Aí tinha aquele cochilinho antes de malhação, enfim. Que vida... Vida ruim, né? A gente reclamava ainda por cima. Enfim. Mas aí um dia desses, assistindo lá o Jornal Hoje, na época, eles fizeram uma série de profissões, falando sobre várias coisas. E em algum dia eles falaram sobre chefe de cozinha. E eu me lembro muito bem de ver aquilo e meio que me levantar assim, falei, nossa, né? Porque eu lembro que na reportagem eles diziam, pô, um chefe de cozinha pode trabalhar em vários lugares do mundo. Mostrava navio, mostravam hotéis em outros países, né? E, enfim, e aquele clima, né? Que todo mundo acha que é, aquele clima legal de chefe, tudo. Me chamou a atenção. E naquele dia eu falei, pô... Glamour. Naquele dia eu falei, acho que é uma boa. Acho que é uma boa. E comecei a dar uma pesquisada. Eu tava no primeiro colegial. E depois disso, aquilo foi maturando na minha cabeça. E eu falei, pô, acho que é isso mesmo. Eu saí do colégio e eu fui direto pra faculdade. E aí, no primeiro dia de aula... Pra faculdade? Faculdade de gastronomia. Ah, então você já definiu ali mesmo. Sim. Não, eu já, desde o primeiro colegial, começou a maturar ali, mas demorou um mês. Eu já falei, é isso que eu quero. Segundo, terceiro colegial, eu já avisava todo mundo. Vou trabalhar. Chefe de cozinha. Vai ser isso. E aí, só que você acha que eu cozinhava em casa? Alguém falava, então aproveita aí e mostra pra gente. Meu amigo, nada, não fazia nada. Por isso que eu vou chegar nesse lugar aí, que eu não tinha nenhum negócio assim em casa, sabe? E aí, comecei na faculdade. Eu lembro que o primeiro dia a gente chegou no anfiteatro, numa apresentação do curso. Os professores se apresentavam, aquela galera, né? Daquela galera que tava no anfiteatro, tipo, 10% terminaram o curso, né? Eu fui um deles. Mas eu lembro muito bem, eu tinha um professor, eu fiz FMU. E tinha um professor francês. E ele começou a falar todas as dificuldades que a gente ia encontrar na cozinha, tá? Então ele falou, olha, eu vou ser muito sincero pra vocês. Vocês vão trabalhar em pé o dia inteiro. Não tem horário pra sair, só tem horário pra entrar. Os amigos que vocês têm no final de semana, esquece. Relacionamento, muito difícil. Vocês vão se queimar, vocês vão se cortar. Água quente, suor. Cara, ambiente sem ventilação. Beleza? É isso que vocês vão encontrar. Vocês estão preparados? Vocês acham que vocês aguentam? E eu sou um cara que eu não sabia disso. Eu fui descobrir depois. A gente pode até chegar nesse assunto em algum momento da conversa, mas eu sou um cara meio movido a desafio. O cara falou pra mim, duvido que vocês, vocês vão aguentar? Na minha cabeça, quem ele pensa que é? Lógico que eu vou aguentar, né? Enfim, naquele dia eu meio que falei, é isso mesmo. Beleza. Aí começou o curso. E quando eu tive certeza? Eu tive certeza o dia que eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar num dia, comecei a trabalhar no Hotel Emiliano. Zé Baratino e Fábio Barbosa. Eram os chefes. Eles começaram mal também, assim, né? Tipo, não tinha lugar nenhum pra começar. Deixa eu começar aqui também. De fato, eu acho que eu passei em lugares muito legais e com pessoas muito boas. E comecei a trabalhar. E o primeiro dia que eu comecei a trabalhar, tinha um evento. E o hotel tava fervendo, assim. Tudo funcionando. Um service, à la carte, evento e bar, e tudo bombando. Cara, e eu lembro, sim, eu não comecei na cozinha. Eu comecei como estagiário de A&B. Sim, eu fazia room service, enfim. Na verdade, eu falei, é o jeito de eu entrar num lugar legal. Depois e aí todo dia eu enchi o saco do Zé Baratino. Ô, chefe, beleza, tem um lugar pra mim, né? Tem um lugar, né? E aí depois de um mês eu consegui entrar na cozinha. Mas nesse período foi muito importante pra mim, acho que foi legal. E eu lembro de estar muito claramente assim, de eu chegar na cozinha, saindo aqueles pratos de evento. E aquele barulho de panela batendo, os caras gritando lá dentro. E vai, solta, e cadê? Eu falei, nossa, que legal isso aqui. Você lembra dessa sensação? Sim. E por quê? Depois, se você começar, a gente falou um pouco de esporte, etc. Eu sempre joguei bola, futebol. Acabei indo depois para esportes mais individuais. Mas eu gosto muito de esporte. E para mim, cozinha é praticamente um esporte. Não, né? Não é uma recreação, mas tem a hora do treino, que é ali tem o mise en place, você chegar, fazer. E tem a hora do jogo, que é o serviço, né? E, meu amigo, tem dia que você toma de 5-0, né? É aquele serviço que você fala, nossa, nadamos, foi horrível. E tem dia que você nada de braçada, né? Não, hoje foi bom. Então, esse desafio diário da cozinha, esse negócio do sempre novo, sempre diferente, me levaram... Hoje eu sei disso, né? Na época era só, que legal, que legal. Enfim, e aí eu descobri, então, que era nesse dia... Quando eu entrei na faculdade, eu falei, é isso que eu vou tentar. E quando eu vi essa loucura, eu falei, é isso que eu quero. E aí eu já sabia que era pra sempre, tá? E aí comecei no Emiliano, como eu disse. Depois do Emiliano, eu tive uma oportunidade de ir para Paris. Por quê? Porque eu tinha feito, através da faculdade, um evento com o Alain Passar,
que é um chefe 3 estrelas Michelin, blá, 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 todo cheio de história dos legumes, né? Bem legal. E ele veio pro Brasil e uma professora da faculdade precisava de estagiário ali, alunos, para ajudar mesmo, fazer o trabalho pesado no evento. E eu fui. E aí tinha que fazer, sei lá, 1000 ovos quebrados, não sei o quê, com todos os detalhes, cortar coisa pra caramba. Foi muito na época, né? Eu não tinha experiência ainda. Eu não tinha começado a trabalhar na Emiliano ainda. Eu tava bem no começo da faculdade, pro primeiro semestre. E aí, como eu falava inglês, não tão bem, me virava, né? Dava meus pulos. A subchefe dele, que é quem conversava com as pessoas, a gente se deu muito bem. E eu era um dos únicos ali que conseguia me comunicar bem com ela. Então a gente ficou ali meio brother ali, né? Naquele momento. Então, algumas responsabilidades tinha que passar pra alguém até mais experiente que eu. Ela passava pra mim, Thiago, fala pra pessoa que é assim, sabe? Então, gerou uma certa confiança. O Alan Passar mesmo não falava nada de inglês, só francês. Mas aí eu, naquela loucura ali, naquele negócio, lembrei daquela história do, o cara pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Paris seria muito legal, etc. Eu falei, o nome dela é Julie. Julie, faz um favor pra mim. Pergunta pro chefe se eu posso fazer um estágio lá com vocês. Tá bom. Aí ela foi lá, chefe. Claro, ele falou, claro. Depois eu descobri que ele falava claro pra todo mundo, né? Mas eu acreditei, né? Falei, bora. E aí eu acreditei nesse papo aí, nessa conversa, e meio que comecei a me planejar mentalmente. Falei, Ian, eu vou um dia. Cara, e aí história vai, história vem. O meu irmão, um abraço, meu irmão, Diego. Ele fez uma trip aí, volta ao mundo também. Outra história longa. E aí, um momento, ele tava em Paris. E ele é entrão, né? Eu falei, vai fazer isso? Ele ia. Falei, cara, faz o seguinte, vai lá no restaurante tal. L'Arpège, o nome do restaurante. Vai lá no L'Arpège, fala com a Julie. Fala o seguinte, você é irmão do Thiago e o Thiago quer trabalhar aqui, lembra dele? Cara, no dia seguinte ele foi lá, falou com ela e ela falou, a gente tá precisando de alguém urgente. Fala pra ele vir logo. Beleza. Cara, eu comecei a me organizar. Buscar passagem, sei o quê, aí buscar curso. E aí eu não tenho passaporte europeu. Eu precisava ser estudante, né? E aí pra ir pra lá eu fui buscar um curso de francês, porque eu também não falava francês. E aí consegui lá um curso. Outra história também, etc. Meu irmão foi lá na faculdade, aí o cara que era o secretário do curso, ele tinha origem do Cabo Verde, que falava português, então começou a falar comigo por e-mail em português, sabe? Tudo convergiu, né, mano? Certinho. Exato. Jeremy, até meu brother também, até hoje. Enfim, e aí eu acreditei. No final das contas, vou resumir, eu consegui ir pra lá. Então eu saí do Emiliano e fui direto pra Paris. Cheguei lá, não consegui trabalhar de primeira, apesar do emprego estar lá. O visto que eu tinha não permitia trabalho. E o pessoal do RH do L'Arpège era super chato com isso. Porque depois eu consegui outros empregos, mas ali eu não conseguia. Aí fiquei puto. Falei, caramba. Eu tive que voltar pro Brasil depois, pegar um tempo, fazer um outro visto. Toda uma história. Mas enfim, eu acabei ficando 2 anos em Paris. Consegui trabalhar no L'Arpège, consegui trabalhar no Robuchon, 2 estrelas Michelin, consegui trabalhar em restaurantes menores, 1 estrela. Tive essa experiência, foi muito legal. Desculpa te cortar, mas você não tinha ido você não era um cozinheiro aqui já, você foi pós esse evento com o pessoal da França? Tipo, você terminou esse evento aí que você tava ali auxiliando, se preparou, mas você trabalhou em outros restaurantes? Não, aí eu comecei... Isso foi quando eu tava na faculdade. Foi no primeiro semestre, mas aí depois eu fui pro Emiliano. Aí no Emiliano eu fiquei quase 2 anos. Tá. Então depois desses 2 anos você foi pra Paris. Perfeito. Fica lá um tempo. Desculpa, pode continuar. Então eu saí do Emiliano pra ir pra Paris. Eu também não deixei claro. A gente tava conversando aqui, o Thiago ele conta nos detalhes, a gente vai surfando, né, na viagem. Então, eu tô aqui em Paris tô na cozinha com você, entendeu? Então eu quero saber qual que é o nível seu de expertise já na cozinha, se você já tinha as manhas do Paranauê ali. Eu vou dizer uma coisa, eu tava no Emiliano, foi uma baita escola, assim, eu trabalhei, um dos melhores caras que eu já vi trabalhando e que já tive a oportunidade de trabalhar junto, foi no Emiliano, um cozinheiro que não tinha faculdade. Gladson, onde você tiver, puta, um abraço. Cara, assim, se você olha pra ele precisa de 5 minutos pra te mostrar que ele é um puta cozinheiro. Todo lugar que você leva o Gladson. O Gladson sabe cozinhar, na hora que ele começa a cozinhar, todo mundo fala, caramba. Caraca. Sim. Gladson. Me ensinou muito. Então, assim, eu não posso dizer que eu cheguei super bom. Óbvio que não, eu tinha pouca experiência. Mas eu cheguei lá um pouco melhor, né? Mas mesmo eu podia ser subchefe no Brasil. Eu ia chegar lá como estagiário lavando louça, eu sabia. A não ser que eu tivesse um contato. Mas foi bom pra mim, foi muito bom. Então eu cheguei lá, L'Arpège, legal. O L'Arpège foi o segundo. Primeiro eu trabalhei no Robuchon. Mas quando eu cheguei no L'Arpège, eu fui pra louça, meu amigo. Pia? Tá tudo bem, né? Mas assim, tipo, o glamour, 3 estrelas Michelin... Meu amigo, a pia é suja aqui, é suja lá, tá? Se molha aqui, se molha aqui, molha lá. Enfim, então foi muito importante pra mim, obviamente.
Mas foi duro também, né? Porque eu era o estrangeiro que tava lá, e na pia, e os caras não tinham massagem. Era, ai, cadê? Pá? Era a pressão de um restaurante Michelin em cima do cara da pia, do tipo, cadê minha panela? Enfim, mas foi muito bom pra mim. Você adorando esse ambiente de, eu vou entregar, esse cara não vai me engolir aqui, não. Mas era um negócio que me consumia, porque eu queria provar, né? Eu queria me dar bem. E era um nível, de fato, uma coisa que me surpreendeu, é que é um nível, você pode falar, hoje em dia, as cozinhas, cara, eu consegui já trabalhar em alguns lugares, assim, o nível que eu peguei nesses lugares na França, de exigência, de pessoas, de nível de trabalho, é fora do normal. Tá? São pessoas, de fato, é tipo uma religião, são dedicadas àquilo, só trabalhava naquilo, o dia inteiro, enfim, o meu horário sempre era entrar às 7 da manhã, em algum momento eu tava com a chave do restaurante, eu abria, eu fechava no dia seguinte, 7 da manhã, e saía 1 da manhã, enfim, então, isso foi criando casca, né? E foi me dando experiência, etc, de cozinha. Enfim, e aí em algum momento eu decidi voltar pro Brasil, e quando eu cheguei no Brasil, eu liguei pros amigos, né? Pô, tô voltando. Um deles foi o Fábio Barbosa. E aí ele falou pra mim, pô, o dono do Lamar, Alexandre Mick, um abraço também, Alexandre Mick. Um abraço. Um abraço, enfim. Alexandre Mick. Não, são pessoas importantes da nossa história, Acho que tá na Xuxa, né? Sim. Um beijo. É o Maguila. Enfim, o Alexandre Mick, ele tinha... Antes do Lamar, ele tinha um restaurante chamado Chimo, que ficava ali na Jerônimo da Veiga. Maravilhoso. Onde hoje é o Damarino. Né? Exatamente naquele lugar. E era um restaurante que iniciou em São Paulo essa onda meio peruana. Era um restaurante nipo-peruano. E eles precisavam de alguém na cozinha quente do restaurante. Tinha um sushi bar e tinha cozinha quente. Eu tinha o Fábio me falou dessa oportunidade. Preciso de alguém pra tocar a cozinha lá, me ajudar. Beleza. E eu tinha um amigo trabalhando no Hyatt, na cozinha do Hyatt, no O. E aí eu fui, meio que foram assim, eu cheguei, hoje, amanhã eu tava sendo entrevistado nesses 2 lugares, tá? E aí lá no Hyatt, conversei com o chefe executivo, não lembro exatamente, era o Pascal, mas foi muito legal porque, pô, eu tava voando no francês, né? Cheguei no dia anterior, né? Eu tava pá, e falando, ele ficou doido, né? Falou, cara, eu preciso de um cara assim, tipo, que entenda o que eu falo aqui. Só que era uma vaga de cozinheiro, né? Não tem problema, até eu tava disposto, tá tudo bem. Mas eu tinha essa oportunidade num hotel que tem plano de carreira, que tem toda a estrutura, não sei o quê. Uma grande rede, para um restaurante de rua que precisava de alguém para ajudar, meio que remontar ali, para levantar de novo o restaurante que tava tendo uma queda. E numa cozinha que eu não tinha absolutamente nenhuma noção. Então era um francês que eu tava tranquilo para um nipo-peruano, meu amigo, que, como eu falei, história do desafio, eu falei, acho que eu vou pra esse nipo-peruano aí, ver qual que é. Tinha esse aqui maravilhoso, não sei o quê. Tinha zero. esse daqui que eu ia me lascar. Tinha o confortável e o desconfortável, essa é a verdade. E eu fui pro desconfortável. Foi super desconfortável. Mas acho que é no desconforto que a gente cresce, né? A gente resolve se mexer. Então, como eu não tinha nenhuma base de Peru, de Japão, a não ser comer, e mesmo assim, mesmo comida peruana, eu não tinha nem experiência de comida, tá? De provar. Japonês sim, que a gente aqui, né, em São Paulo é muito comum. Mas eu fiquei um tempo no Lamar, para antes de entrar de fato no Chimo, eu ter um pouco da base de como fazer um ceviche, dos preparos, etc. E lá eu conheci a Luana e conheci outras pessoas, etc. E lá a gente começou a interagir ali no trabalho. Então, eu vou parar aí porque foi onde ela parou, mas essa é a história até então. E é bastante história. Você falou, 1 hora a gente consegue falar tudo isso. Que história. tá maluco. Eu 5 horinhas. Eu já andei de navio, já fui... enfim. Indo para um pouco do tema do podcast, vocês se conhecem no Lamar. Uhum. Ela, e parece-me, me corrijam se eu estiver errado, 2 pessoas decididas, 2 pessoas que trabalharam em ambientes bem... hostis e bem desafiadores. Quando vocês se encontram no Lamar, como que tá esse ambiente da cozinha e como que é essa relação? Você era chefe já? Boa Não, pergunta, imagina, eu comecei no Lamar como uma ajudante de cozinha. E aí? Apesar de... E no navio eu tinha tido várias promoções, né? Eu tive 3 promoções dentro do navio em um contrato. 9 meses. De tão doida que eu era. E aí eu cheguei e o Fábio falou, olha, a equipe do Lamar tá quase fechada, eu só tenho... E ele queria, de fato, me colocar de cozinheiro, eu acho, na época, eu não sei. Mas ele falou, só tem um cargo de ajudante de cozinha. É o que eu tenho. Eu falei, é o que eu vou pegar. Né? Já tava chegando em São Paulo, e daí sou eu.
Tava cheia de euro no bolso, né? Não precisava. Cheia de euro. Um adendo. E você vai como responsável do outro. Exato. Então você já chega meio que... né? Sim, dá licença. Jogando o charme. Foi chefe. assim, Lu? Não, Chegou não. todo charmoso? 23 anos eu tinha, Rafa. Novinho, cara. Novinho. Não... O Thiago não, sempre posso foi muito perguntar, humilde, né? Quase que eu perguntei a idade da Lu. E quantos anos você tinha, Lu? Idade. Deixa eu falar. 23 anos você chega como, então, eu vou pegar as manhas aqui pra ir tocar outro restaurante. E você Sim. tá como ajudante de cozinha. Acho que eu já entendi onde ele joga o charme, mas me conta como que era ali. Não, pior que não. O Thiago sempre foi muito humilde ali na cozinha. Tanto eu nem sabia, acho que quando eu conheci ele, nem sabia que ele ia ser chefe do Chimo. Ele chegou lá, enfim, pra trabalhar com a gente, ficou lá uns dias, né? Acho que umas 3 semanas, sei lá, 2 semanas. Por que eu digo assim? Mas deve existir vários perfis pra jogar um charme na mulher. Eu fico imaginando esse mundo de cozinha, se o cara que cozinha de um jeito tal, eu fico imaginando, eu também tenho essas alucinações de desenhar. Então eu fico imaginando o que a ajudante de cozinha tá olhando pra outra pessoa pra ter aquele ou Mas na fora época do... eu não tava olhando pra nada, porque eu tinha um relacionamento e o Thiago também tinha outro. Isso tá, é muito vocês só se lá conhecer- atrás. Tá. Não, vocês Isso só, é 100%... vocês só se viram ali, vocês se conheceram como a gente amigos teve reais. a gente teve interação, porque em algum momento a gente trabalhou na mesma praça ali. Me ensina isso aqui, como é que é? Tamo junto, sabe? Ah, não, então legal. Achei que o Lamar era o start, então continua. Não, você, não, Thiago. não, Então, não, desculpa. Vamos chegar lá. Fica pra lá. Continua você, Lu. Saiu do Lamar. Não, então a gente, né, se conheceu ali, trabalhamos juntos ali, e aí, óbvio, né, já rolou uma simpatia. O Thiago sempre foi muito querido, enfim, eu sempre muito doida, mas enfim. Mas você... E aí, o que E aconteceu? lá desculpa, quando é que vocês falam cozinha peruana, é o quê? Uma cozinha fria? Não é? Que é? Focado bastante em cozinha fria, mas não, tinha cozinha quente também. Óbvio, né, ceviche é o carro-chefe, mas também tinha uma cozinha quente, porque a culinária peruana tem uma baita influência oriental, né? Tanto japonesa quanto chinesa. Então, os pratos quentes têm bastante, né, wok, enfim. Eu pergunto porque isso não estava muito no seu escopo ali de... Zero. E aí você Mas pega eu sou assim, isso... eu Não, taca eu pau. tô adorando porque mostra que vocês vão aprendendo, não... Que a galera da técnica, acha que a gente chega lá pra arrumar o forno, né? Ele fala, o ar-condicionado tá quebrado também. Você olha, o não sei o que tá quebrado. Eles acham que a gente aprende meio que tudo na faculdade. Tipo assim, hoje vamos falar de ar-condicionado, panela de pressão, micro-ondas de... E iPhone. E aí, o fone de ouvido. Já Meu tem gente que iPhone- pediu pra arrumar um fone de ouvido. Meu iPhone ainda tá carregando aqui, dá pra dar uma olhadinha. E às vezes, então eu percebo que o chefe de cozinha também, ele vai migrando dentro de cozinhas sim. e se desafiando e aceitando, às vezes dar alguns passos para trás para agregar mais. Mas é necessário, né? Sempre no início de carreira, tu precisa aceitar dar passos pra trás. Porque tu não conhece, tu entra num restaurante... quero trabalhar com cozinha japonesa. Beleza, Eu quero meu ser querido. chefe. Eu sou chefe de um restaurante italiano, agora eu quero fazer comida japonesa. Lindo, mas vai começar lá atrás, vai aprender do zero. Não, imagina que aí eu vou ter que entrar na conversa, que eu entrei exatamente numa cozinha assim, sem saber nada, mas como responsável. Então imagina pra mim, eu era novo, não estava preparado, eu aceitei o desafio, mas eu não estava preparado, de fato, pra liderar, nem pra cozinhar ali. Eu fui me preparando, costumo dizer muito essa frase, catando cavaco, sabe? Meu amigo, só não cai, mas, né, pra você não cair não pode parar. Então eu ia, mas eu tinha que chegar, imagina pra mim, um cara assim, eu acho que uma coisa que determina muito o sucesso profissional é você ter autoconfiança, né? Porque isso acaba transparecendo para as pessoas. Se você não tem confiança, você não consegue liderar, você não consegue passar uma informação, enfim. Imagina, eu não tinha essa confiança, exatamente que eu estava num lugar fora do meu conforto. Se alguém me falasse assim, Thiago, o menu aqui é foie gras, eu ia falar, pá. Não, o menu aqui é ceviche, é tiradita, leite de tigre. E aí eu tinha que chegar numa cozinha que eu não dominava e eu tinha que perguntar pro ajudante de cozinha, como é que faz isso? E tá tudo bem, eu acho que eu tive essa humildade e essa tranquilidade, mas mesmo assim, imagina pro cara que tá lá, receber um chefe de 23 anos que vai perguntar pra ele como é que faz isso. Tipo assim, o cara mesmo, fica difícil dele me respeitar, né? Assim, de eu ter esse poder, essa influência. Então, são duas questões diferentes, falando da mesma coisa, desafio, aprender novas situações, novas culinárias,
mas em posições diferentes muda muito a percepção, né? Então foi um baita desafio pra mim por esse sentido também. Então quando eu cheguei no Lamar, pra mim foi bom, porque exatamente, não vou ser chefe, cara, eu tô aqui pra aprender, pra falar, o que você tem que fazer? Ah, tem que fazer isso, meu, é cortar cebola, é cortar limão, é cortar peixe, bora, Não, sabe? e aí, por um tempo, o nosso contato foi... O Thiago era chefe do Chimo, era o mesmo dono do Lamar, e aí... E tinha desconto, né? E tinha desconto. Imagina, Então, ele os tinha desconto funcionários. se fosse comer no Lamar, e eu tinha desconto no Chimo. Eu sempre amei comida japonesa. Então, eu ia muito no Chimo E eu comer. fui, tipo, uma vez no Lamar. Sim, mas é porque no Chimo também tinha comida peruana, né? Mas, enfim, aí eu ia muito no Chimo, então toda vez ia lá, e aí, você cumprimentava e tal, conversava. Então, esse durante um tempo foi nosso contato, né? De amizade ali. Meio, assim... Normal, natural. Conhecidos. Normal. Mas e aí? Vocês saem dali juntos pra algum lugar? Não, e aí eu fiquei 4 anos no Lamar. Sai como chefe? Desculpa já. Não, eu saí como demi-chefe. E aí eu fui pra Ilhabela. Eu gosto demais da galera. Ah. Tipo, é muito de zero assim. Eu fui ser subchefe em Ilhabela, no E tem uns hotel. restaurantes. Tem uns hotéis muito legal também. Exato. Mas durou... Eu não lembro. Eu sou péssima, tá? Memória zero. Tipo assim, sei lá. 2 meses, não lembro. Que eu fiquei lá. Porque eu achei, né? Larguei o apartamento aqui, entreguei aluguel. Ó, tô indo pra Ilhabela, vou morar na Vou praia. trabalhar até meio-dia, depois você vai. Brincadeira, eu sei que não trabalha. Sim, tinha toda essa Essa ilusão. imagem, essa ilusão. Vai pra Ilhabela, Nossa, toma não cheguei sei lá. quantas picadas, volta. Exato. De Mutuca, Primeira coisa. Diga-se de passagem, tem que vir com algumas picadas de mutuca. Primeira coisa, eu sou incompatível com aqueles bichos. Não conseguiria. Eu acho lindo morar na praia, né? Na teoria. Mas não consigo, não dá match com esses bichos que tem aqui em São Paulo. São Paulo, que no Sul não tem isso não, tá? Enfim, aí eu voltei. Fui... O hotel também, tipo, era uma bagunça. E aqui, querendo ou não, né? Eu já tinha me acostumado a trabalhar num ambiente mais profissional, organizado, bem estruturado, né? Quando você vai pra um lugar que tu tem que... Meu Deus, você tem que fazer aquele negócio funcionar do zero nas suas costas, um negócio que já tá há anos rodando. Enfim, eu falei, meu amigo, isso, tomando picada, morando na ilha, tudo fica preso na balsa. Deus 150 graus dentro da cozinha. Não. Voltou. Voltei. Manutenção, como é que era a manutenção lá? Imagina. Meu Deus! Manutenção. O quê? Nada funcionava dentro da cozinha, nada. Tudo quebrado. Uma loucura, assim, uma loucura. E aí eu simplesmente liguei pra proprietária do apartamento e falei assim: já alugou? Não, eu quero de volta. Peguei o apartamento de volta, o mesmo, graças. E voltei. E aí fui procurar emprego, né? E aí o Fábio me indicou para um restaurante que estava abrindo, chamado Le Bilboquet. O chefe era o Julian Mercier. Um beijo, Julian. Um beijo, Julian. Só pra não perder o esquema de casa aqui. Só pra não perder, né? A tradição. E aí fui e falei, não, beleza, então vou lá, né? E o Fábio ainda tava no Lamar nessa época. O Fábio ficou bastante tempo, acho que uns 6, 7 anos no Lamar. Enfim. E aí, como eu não queria voltar pro Lamar, eu falei, não, então vou lá conversar com o Julian. Quando eu cheguei na entrevista do Le Bilboquet, primeira pessoa que eu encontrei, Thiago, fazendo entrevista. Um dia antes de eu operar o joelho. Um dia antes de eu operar A o primeira joelho. cirurgia. Detalhe, parênteses. Olha, já reparei que coisas flutuam aqui entrando nessa conversa. Uma é Fábio Barbosa e a outra é o seu joelho. O joelho. Um dia antes de eu operar o joelho. O joelho. E aí encontrei o Thiago, falei, caramba, tá aqui, né? Eu não sei se tu aqui, tava fazendo cara, entrevista ou você já tava- tava... Eu ia fazer entrevista com o Julian. Exato, fazendo entrevista no mesmo dia, no mesmo horário, num restaurante lá nos Jardins, né? Não, era no Sofá Café, lá em Pinheiros. Verdade, Sofá Café em Pinheiros. E então você também sai de... Aí você volta pra meio que sua zona de conforto, porque comida francesa seria total... Mas restaurante. antes do Le Bilboquet, o Thiago teve o Lupércio. Nesse meio Nesse tempo. Enquanto eu tava interim. no Lamar, ele fez Chimo, saiu, abriu o Lupércio. Aí o Chimo foi vendido em algum momento, eu entrei lá pra ajudar o restaurante a se levantar. Eu acho que eu consegui ajudar, porque pelo menos o restaurante se manteve ali no break-even, ali, né? Não perdia dinheiro, mas também não fazia tanto, mas pelo menos a gente manteve funcionando. E aí o restaurante foi vendido, na época virou Sakagura A1, restaurante do Shinko aí, que ele acho que tinha saído um pouco do Aizome ali.
E aí eu tive a oportunidade de ou permanecer ali no Lamar, ali com o grupo, né? Que o Alexandre tinha vários projetos. Ou tive essa oportunidade de ir lá ser chefe do Lupercio, que era um restaurante que abria nos Jardins, aí você sabe um pouco da história. E aceitei mais uma vez o desafio de... Só que dessa vez foi mais legal, porque duas coisas importantes que marcaram esse momento pra mim. Que eu acho que é bem importante pro futuro do todo, tanto do nosso relacionamento quanto da carreira. Que é, eu fui me preparar pra... Então eu fui fazer um coach com uma pessoa super especial, Conceição. Ela curtiu. Beijo, Conceição! Ela curtiu os... A mais beijoqueira do Pô de Trás da Cozinha. Os dois stories que eu postei do Pó de Trás, ela curtiu, palminha, tudo. Ou então, seja, tá com ouvindo. certeza ela vai ver. Conceição, um beijo, ela sabe quanto ela foi importante pra mim. E eu fui me preparar, de fato. Porque eu saí do Shimo ali naquele, como eu disse, não preparado pra ser líder. Então, muitas situações que eu não soube lidar, que eu tive dificuldades, que eu aprendi na marra, etc. Foi extremamente importante. Só que eu falei, não é o suficiente. Então, eu fui me preparar, de fato. Então, fui falar com a Conceição. E ela é coach, mas ela também é terapeuta. Então, ela não é a pessoa que só fica ouvindo. Ela fala, faz isso, faz isso. Foi muito legal. Fábio Barbosa já passou com ela. Julian já passou com ela. É uma pessoa que, de fato, eu já indiquei para muitas pessoas. Maravilhoso. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque aí eu fui me preparar, porque era um restaurante que abri do zero, né? Então eu contratei toda a equipe do zero. Foi também um momento importante. O cardápio foi formatado junto, eu e o Fábio, que fez uma consultoria. Então, o Fábio tá envolvido em várias, né? A gente vai todo mundo que a gente falar nessa mesa, de algum momento, ainda faz parte da nossa vida. Uhum. E aí, eu fiquei lá no Lupercio, foi um lugar muito, muito legal. Eu tive ótimas experiências, a comida era muito boa. Naquele momento ali, eu acabei concorrendo na Veja, chefe revelação do ano, etc. Acho que foi um reconhecimento, eu não estava esperando, não trabalhava exatamente para isso, mas foi legal. E eu tinha uma equipe muito jovem, era uma molecada assim na cozinha. Até em algum momento fui criticado por isso, que eu devia ter uns caras mais parrudo, tudo, mas foi meio uma escolha minha. E que hoje tá todo mundo, não todo mundo, mas muita gente tá super bem aí, a gente também tem contato, até hoje tem gente que trabalha com a gente, trabalhou, etc, dessa galera. E aí, em algum momento, um restaurante, tinha donos que não necessariamente eram da área, eu posso dizer como chefe da cozinha, também não tinha uma visão completa de algumas coisas, estava começando, né, algumas coisas. Então, o restaurante começou a ter a dificuldade, e aí essa é a grande questão de qualquer dono de restaurante, porque a dificuldade ela vai chegar. O que vai determinar teu sucesso é como você vai lidar com isso, né? E aí, algumas maneiras de lidar com isso, eu não estava concordando, etc. E, enfim. Então, mais ou menos, em algum momento, quase depois de 2 anos ali de Lupercio, também tive essa oportunidade aí. Fui chamado pelo Julian, através do Fábio. Fala, vai abrir um restaurante, eu preciso de um subchefe. Vem conversar comigo. Foi o dia que a gente se encontrou. E essa culminou assim, né? E, desculpa, eu vou ter que falar do joelho de novo, mas eu tava com o joelho zoado, então eu peguei, 15 dias afastado do Lupercio. Nesse dia eu fui fazer essa cirurgia. Quando eu voltei, várias coisas tinham mudado, ou iam mudar. Ia passar a ser mais um bar e trabalhar só à noite, sabe? Umas coisas assim que tava totalmente fora. Uma decisão ali. E aí eu falei, putz, realmente acho que não faz mais tanto sentido pra mim. Então a minha saída não foi tão legal assim, porque foi meio nesse momento estranho. Mas acho que nada é por acaso. E aí eu fui ser subchefe lá do Julian, no Bilboquet. E a Luana foi como chefe de partida, né? De partida. Então nós 3 éramos ali os cargos de liderança do restaurante. Enfim, aí você pode continuar a história. Chega lá, e não é possível, eu quero demais entender, porque ele é muito engraçado e muito espontâneo, mas eu ainda quero entender como é que chega a esse momento que tem que jogar um charme pra pegar uma gaúcha desse jeito, tem que ter algum tchan de... Não é só fazer comida boa ali, que a gente vai chegar nessa parte de como quando vocês saem pra comer, que é. Eu não sei, eu acho que não sei explicar, mas assim, o que acontece a gente sempre, ali a gente começou de fato a trabalhar junto, né, dia a dia, apesar de naquela época eu trabalhava de manhã e o Thiago trabalhava à tarde, mas a gente tinha muito contato. Eu à tarde dobrava, não, né? ele dobrava, eu trabalhava almoço, janta, fazia o serviço de almoço. Fazia de manhã. E eu entrava cedo. E, enfim, ali a gente criou uma amizade muito legal. A gente trabalhava muito bem junto, né, e depois, assim, a gente foi, né, a gente começa a avaliar isso bem depois, né, começa a... Ver que fez sentido. Exato, a gente trabalhava muito bem, a gente se dava muito bem ali, sempre se deu muito bem na cozinha. E olha, eu hoje em dia sou uma nova
uma nova mulher na cozinha, mas assim, eu já fui mais difícil, né? E eu ia perguntar exatamente isso, porque vocês estão me mostrando que vocês não foi assim, tipo, oi, tudo bem? Ai, que lindo, tal, e virou um casal. Não, vocês se conheceram, viraram amigos, e eu acho que a maior dificuldade, não só de casal, qualquer relação até de amizade, é lidar com o jeito da pessoa, porque indiferente das capacidades, das técnicas que ela tem, que é uma outra coisa, o jeito é difícil. Vocês tinham essa... Porque você fala que era uma pessoa difícil. Eu não imagino. Mulher não tem essas coisas de jeito difícil. Mulher é super fácil de trabalhar. Sempre. Né, amor? Beijo. Sempre. Beijo, amor. Como é que foi, Lu? Tipo, porque ele teve que ceder muito. Como é que você, hoje, olhando pra trás, sabendo que tinha um jeito difícil, pra lidar com esse início? Você consegue lembrar? Eu acho que o relacionamento de amizade, inclusive, deve muito ao Thiago. Não porque daria errado, ou porque a gente brigaria, não. Mas o Thiago, eu acho que muito por causa da história de Conceição, dele ter tido esse preparo, né? Ele ter tido essa equipe. E ele é muito bom nisso, né? Vamos ver aí, não sei se a gente vai falar mais sobre isso, mas ele é muito bom nisso, em lidar com pessoas. Então, eu acho que ele sempre foi um ponto de equilíbrio ali, né? E eu sempre me inspirei nele também, né? Pra aprender também, porque eu sempre fui um trator. Uma vez o Fábio Barbosa me falou uma coisa que... Eu falo isso pra todo mundo, é uma coisa que me marcou muito. E talvez ele nem vai lembrar. Acho que talvez se eu falar ele vai lembrar, mas... Ele falou, quando eu era ajudante de cozinha ainda, e eu queria ser promovida, né? E eu sempre me achei muito boa, e eu trabalho muito bem. Diga-se de passagem, antes que... Modéstia à parte. Modéstia à parte. Eu sou boa, mas... Modéstia à parte, eu sou boa. Na cozinha ali, barriga no fogão mesmo. E aí, ele falou, Lu... Deixa eu te falar uma coisa. Tu tem um pé muito dentro do trilho e um pé muito fora do trilho. E eu era ajudante de cozinha naquela época. Aquilo ali foi um tiro, né, no meu peito. Como assim? Que pé é esse que eu tenho fora do trilho? Né? Eu sou toda dentro do trilho. E com certeza era isso, né? Essa minha parte comportamental, que de fato eu sempre fui um trator, né? Vou atropelando tudo. Enfim, tenho esse jeito mais... Esse jeitão na cozinha. E, enfim, eu acho que o Thiago sempre me ajudou a ir equilibrando esses chakras. Entendi. Ele fazia o... Mas acho que tem um elo importante entre nós, sempre foi trabalhar bem. A gente sempre trabalhou bem juntos, mas porque, cara, ela cozinhava bem, eu acho que muitas coisas, inclusive, ela faz melhor que eu. Já falei isso pra ela. Mas eu acho que eu também me dou bem na cozinha, tá? Eu sou um astro da cozinha, não sou o Gladson. Não sou, mas acho que eu me dou bem. Acho que eu tenho um certo... É muito bom. Uma certa habilidade. Mas a gente sempre trabalha... Então assim, pô, faz, vamos, solta, marcha. Não tinha mimimi, entendeu? Não tinha... Era, pô, vamos, entendeu? Isso acho que foi uma coisa importante. Sim. Que foi um elo de ligação. Porque depois, o que eu falei sobre me preparar para ser líder, etc., é que eu comecei a olhar muito mais pro lado das pessoas na história da cozinha. Porque qual é a tendência dentro da cozinha? A tendência é que a gente, assim como a Luana... Eu posso dizer por mim, a gente foi forjado ali num ambiente estressante. É um diamante, né, cara? E a gente foi forjado em outra época de cozinha, né? Sim, tem tu várias sabe coisas. bem, né? Eu vou levantar essa parte. Mas é muito comum você se destacar na cozinha pelo seu trabalho, certo? É muito comum não, acho que é o correto, muitas vezes. Só que em algum momento, o seu trabalho não é o suficiente para te manter. Ele te leva até um certo ponto. A partir do próximo ponto, você ser muito bom na cozinha não é o suficiente. Então, eu costumo falar muito sobre isso sobre especialistas. O que são os especialistas dentro de uma cozinha? É o padeiro, é o maceiro, é o açougueiro, é o peixeiro, é o sushi man, né? Se você é mais especialista, normalmente você vai ser contratado porque você tem aquela especialidade muito bem, né, forjada. Então, a pessoa acaba muitas vezes se confortando naquilo. Então, pô, eu sou um baita sushi man. Ah, se o cara me mandar embora aqui amanhã, eu sei que ele tem 10 empregos pra mim. Tipo assim... E ele não se preocupa no próximo passo, que talvez ele nem queira, tá? Talvez ele ganhe lá o dinheiro dele, a caixinha, não importa, tá tudo bem. Mas eu não acreditava nisso, eu acreditava que para eu chegar mais longe numa cozinha, eu precisava ter esse poder de influência, de gestão. E para ter um poder de gestão das pessoas, para fazer uma equipe trabalhar para você, como você gostaria, para ser até menos estressante, ser um pouco mais leve o dia a dia, você precisa se preparar. Muita gente... Não muita, mas algumas pessoas têm isso natural. Intuição, a maneira, seja pela personalidade, o tipo comportamental, tem um monte de coisa por trás. Naturalmente a pessoa é líder, né?
Não, o cara, Fábio Barbosa. aquele cara ali, ele é líder. Aquele cara... O Fábio Barbosa da vida é um líder nato. Desde o começo, você encontra esse cara, ele fala meia dúzia de coisas com você, você fala, pô, esse cara sabe o que tá falando. Mas mesmo o Fábio Barbosa... Abraço. Mesmo o Fábio Barbosa teve que passar lá com a Conceição. Foi se preparar. Hoje ele tá num cargo, no Google, etc. Mas ele passou muito perrengue até chegar num cargo onde ele também tem esse controle, essa leveza para trabalhar. Então, a gente precisa se preparar. Então, eu fui atrás disso. Então, a Luana, para mim, a gente acabou sempre trabalhando, ela sempre um carguinho ali abaixo de mim, né? Eu sempre tive uma certa liderança sobre ela, mas sempre deixei ela mais solta, né? Que era um trator, né? Como ela mesma disse. Mas pra mim, eu sempre tive facilidade em trabalhar com pessoas que trabalham bem. Cara, você trabalha bem? Você é chato pra caramba, você fala B.O. Não importa, trabalha que eu consigo lidar. Resultado. Exato. Eu sempre fui assim, sou assim até hoje. Ah, mas aquela pessoa é muito chata, mas não importa. Olha o risoto desse cara, sabe? O chato a gente trabalha, a gente se vira. Então a Luana era esse desafio pra mim. Do tipo, cara, ela trabalha muito bem, mas eu preciso segurar, eu preciso saber lidar, eu preciso conseguir. E como gestor, como líder, eu sempre, e tenho até hoje talvez eu não tenha tanta assim, uma equipe tão grande, etc, abaixo de mim, atualmente, mas eu sempre tive e tenho essa ambição de ser um exemplo para as pessoas. Eu quero que as pessoas lembrem de mim. Por bem ou por mal. Espero que pelo bem. Então, assim, eu sempre tenho a vontade de que a pessoa que está abaixo de mim, pode ser o ajudante de cozinha, pode ser o cara da pia, pode ser o meu subchefe. Eu quero que ele daqui 5, 10, 20 anos fale, pô, Thiago me ensinou isso aqui. Assim como ela tá falando agora do Fábio, eu tô falando do Fábio, eu posso falar do Julian, posso falar de várias pessoas que... Eu quero ser essa pessoa para alguém. Isso é um intuito que eu tenho, isso é uma ambição minha profissional, pessoal. Então eu queria ser alguém que ajudasse. Não adianta eu chegar aqui e brigar e falar... Então a gente teve vários pegas para capar profissionalmente. Mas no final era sempre, cara, sempre falando, pô, se você fizer isso não vai dar certo, se você fizer isso vai ser esse resultado. Né? Fui tentando moldar. Eu não sou perfeito, estou longe de ser, ela já me falou várias coisas que eu podia, porque eu posso melhorar até hoje, mas eu acredito que eu sempre estive esse nível acima, porque eu estava preocupado com isso. Casou o encontro de uma pessoa que vem como um trator de trabalho com uma outra pessoa que está tratando a parte de gestão e se ajustando para ser um líder. Então, acho que esse encontro... Os planetas convergindo. Ih, lá vem um aquariano com... Era de Marte, era de sei lá o quê. Lua em Saturno. Deixa eu só tentar puxar uma paralela nesse papo. Vocês acham que porque não é a primeira vez que alguém me fala da culinária francesa, ou da cozinha francesa, ou dos franceses, que tem essa linha mais dura, essa linha mais rígida, porradona, assim, que lá atrás isso não sempre foi um problema, mas não me interprete mal, isso era normal, vamos dizer assim. Não, eu sei que não é normal, gente, não estou dizendo isso, mas era uma coisa natural. Vocês acham que por ter cruzado com essa tradição deles aí de... O Antônio já veio aqui e falou que tinha cara que tacava panela, eu conversei com a Helena Pascoal, falou que, tinha coisas, e já deixo até cobrando o convite do Alain, do Bistrô de Paris, que, poxa, tem muita história para contar também, que eu tava conversando com ele esses dias. Tem essa... Vocês acham que isso forjou um pouco vocês e ajudou ou piorou? Até que você falou, a gente foi forjado numa outra época. Eu acho que te ajuda profissionalmente, né? Pra dar resultado. Porque tu cresce num ambiente que não tem mimimi. Não tem. Imagina navio, meu chefe era belga, né? Tá ali. Pior que francês. Enfim, ele era... Todo mundo tinha medo dele, né? Ele entrava na cozinha 4 horas da manhã, porque no navio ele morava dentro, né? Então, 4 horas da manhã, o bicho vermelho saiu do bar, doido, entrava lá, quebrando tudo, enfim, quebrando tudo não, mas assim... Dá pra entender, tipo assim, não tem mimimi, não tem assédio moral, não existe. Nessa época isso não existe, é tudo comum. Óbvio, hoje em dia isso não cabe, mas eu vou te falar que pra mim, eu não tenho do que reclamar, né? Hoje em dia, não tem tempo ruim dentro da cozinha, não tem mimimi, não tem. É um pouco, nos dificulta um pouco hoje em dia, porque a gente precisa lidar com outra geração e entender que não é mais assim. E, óbvio, a gente não faz isso com ninguém, mas, ao mesmo tempo, tem um lado, né, de respeito, né, que hoje em dia a gente trata as pessoas diferente. A gente não, né? Eu digo de uma forma geral na cozinha. Mas, ao mesmo tempo, tem essa dificuldade de lidar, porque hoje em dia tem muito, né? Mas o meu horário, mas
a minha isso, mas... E principalmente para vocês que estão nesse cargo de gestão, eu pergunto isso mais para eu criar uma noção melhor das cozinhas, porque eu vejo muito chefe de cozinha, quando eu bato um papo, eles estão até meio que saindo de campo e vindo outra pessoa já mais especialista em gestão do que do prato em si. Então, me parecia que antigamente você trabalhava no ambiente hostil, aprendia, entendia, fazia um coach e levava isso e replicava e ia nascer outras pessoas assim. E hoje o que eu vejo é alguns chefes tendo que tirar um pouco o corpo, às vezes até meio que dono do restaurante, colocando outra pessoa com um estilo mais de gestão de pessoas para saber lidar com essa nova geração. Não sei se faz sentido. Eu acho o seguinte, Rafa, eu acho que assim, o que eu vejo disso? Primeiro, eu não sou esse cara que eu gostaria de causar esse clima que eu não gostava dentro da cozinha. Você já não gostava desse Eu não gostava. Aquilo me fazia desafiar, etc. Porque eu sou assim, enfim, mas eu falei um pouco, né? Tem a ver com o esporte, aquela pressão de ganhar, né? Mas não era um ambiente que você tava super feliz, tá? Lá no Robuchon, um dos sócios até hoje, ele vinha de terça-feira na cozinha. Terça-feira era um dia estressante. Todo mundo ficava... Era ruim de trabalhar, não era legal. A gente fazia tudo muito bem, mas não era legal. Eu não gostava. Então eu sempre pensei, eu não quero que seja assim a cozinha. Ao mesmo tempo, eu acredito que o gestor, e esse é um segredo, entre aspas, né? Mas é o que modifica um pouco a maneira de pensar, o gestor precisa se adaptar às pessoas, e não as pessoas têm que se adaptar ao gestor. Isso é mais inteligente. Então não adianta assim, eu sou assim, o meu estilo de trabalho é assim, eu taco panela, eu xingo mesmo, quer trabalhar comigo? É assim. Antigamente, eu acho que isso era um pouco mais permitido, né? E se você pega aceitável. Se você pega um cara muito bom, um cara que tem um restaurante lá, 3 estrelas Michelin, ganha prêmio, as pessoas que vão trabalhar com ele sabem que ele é assim, se dispõe. Então, Marco Pierre White, Gordon Ramsay, são pessoas aí das antigas que têm esse jeito, eu sou assim, quer trabalhar comigo é assim. Só que você tem um restaurante que é super concorrido e você tem uma fila de estagiário dos países mais extremos do mundo querendo trabalhar pra você. Então você pode, né? Você tem lá o japonês, eu tinha um japonês que trabalhava comigo lá no Robuchon. O cara tava anos lá no Robuchon, bom pra caceta. Um dia, um menino francês pegou uma espinha de peixe que tava de um lado do fogão, assim, zoando, tacou numa janela que era do gás de manger que ele ficava, pum! Pegou nele, cara, ele se sentiu super desrespeitado. Na hora, ele falou, como assim? No meio do trabalho, e o francês dando risada, a galera dando risada, porque, né? Ele se sentiu super desrespeitado. Na hora, ele saiu do serviço, falou pro chefe, eu não aceito, foi embora. Ele era ótimo. Japonês. Pá! No dia seguinte, ele chegou pra trabalhar, o chefe falou, não preciso mais de você, pode ir embora. Tinha um italiano no lugar dele já, entendeu? Então, meio que você poderia, de repente, fazer isso, porque você tem ali um monte de gente querendo trabalhar pra você, então as pessoas aceitam que o seu é o teu jeito. Outros tempos, né? Exato, outros tempos. E outra. Outros tempos e de lugares muito específicos. Você não consegue fazer isso em qualquer lugar, certo? Beleza. Mas eu sempre fui essa pessoa que não queria esse clima. Pelo contrário, eu quero que as pessoas levantem da cama e falem, putz, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou aprender, hoje eu vou fazer, hoje eu vou me desenvolver, hoje eu vou evoluir. É isso que eu gostaria. É possível? Nem sempre. Então, isso é uma coisa, tá? O líder tem que se adaptar. O segundo eu acho que o maior problema hoje não é você o jeito de tratar as pessoas. Eu acho que hoje o grande ponto, a linha tênue é as pessoas confundirem exigência com um bom trabalho, com falta de respeito, com assédio moral. Então, cara, você exigir de uma pessoa que ela faça o trabalho dela bem feito não deveria ser encarado como esse chefe tá pegando no meu pé. Né? Então, acho que aí é que existe um risco do chefe deixar de pegar no pé, fazer um trabalho um pouco mais medíocre para conseguir manter uma equipe, para não tomar um assédio moral nas costas, etc. Aí é que mora o perigo, na minha opinião. Mas eu acho que hoje em dia a gente gasta muito mais energia com essa geração para isso não ser confundido. Muito Exato, mais você energia. Tem que tomar cuidado. Muito mais energia, porque tu precisa tirar o melhor das pessoas. Sem que tu ela precisa se exigir a excelência do trabalho. assediada. Exato. Tu precisa exigir a excelência desse trabalho, mas tu precisa que a pessoa volte amanhã, né? Que é principal para E que queira crescer, e que entenda, né? E que entenda de fato os porquês, e que de fato é pro bem da empresa, do restaurante, dela mesmo. E quando eu falo se adaptar, nem todo mundo vai ser como você, vai como a Luana, como eu, que quer crescer, que quer virar um chefe, que quer... Cara, às vezes a pessoa que só quer ir trabalhar, pagar as continhas dela, se ela receber uma promoção, tiver uma oportunidade maravilha, mas assim,
Entendeu? E tá tudo bem com Exato. isso, né? Você não tem que exigir ali. Exato. É difícil também aceitar. Ô, que tá como tudo assim, bem. meu? Você tem que querer mais. Você tem que... Não, você tem que querer. Então, isso eu aprendi faz tempo, tá? O cara quer ficar na pia o resto da vida, ele lava uma louça como ninguém. Ô, meu amigo, eu tenho uma oportunidade pra você na cozinha. Não, chefe, eu gosto aqui. Tá tudo bem, eu vou tratar esse cara da melhor maneira, tá tudo ótimo. Não vou exigir que ele vá pra cozinha pra ele crescer se ele não quer. Entendeu? Então, assim, Aceitar. é você entender. Acho que quando a gente fala em gestão, são muitas nuances, né? Mas uma delas é, quando a gente se adapta, é isso, cara. Eu sei que aquele ali eu consigo pegar mais no pé. Eu sei que aquele eu consigo apertar, porque ele me deixa, porque ele quer, porque ele aguenta. Beleza, você vai com aquele você fala um pouco mais duro. Você ensina mais, você faz isso. Aquele ali, meu, se eu falar um pouquinho mais alto, vai espanar, não vai gostar. Então, opa. E não é ser falso, não é criar um personagem, é simplesmente você ser um gestor inteligente, se adaptar. Porque você tem um objetivo principal, que é manter a tua equipe trabalhando, fazer o restaurante funcionar, dar dinheiro, né? Senão... Medir e controlar. Perfeito. E mesmo exigente, enfim, se pautar no respeito, né? Mas é isso. Então, eu já tive uma época de gestora mais porra louca, eu, né? Tive essa época e hoje em dia... Não, beleza, entendi. Agora, a gente criou o conceito, então, da Luana Trator, brincadeira. Da Luana, criamos o conceito do Thiago. Isso eu queria trazer, assim, pra a galera conhecer vocês exatamente, pra gente trazer o que é o Por Detrás da Cozinha, mesmo mostrar quem são as pessoas. Mas e quando é que vocês começam a trabalhar juntos como um casal? Em qual momento que isso vira? Porque é isso que a galera quer entender. Tipo, como é que vocês conseguem hoje estar aí rindo um do outro? Eles estavam se esfaqueando aqui antes, é que vocês não viram. Mas... Brincadeira, gente. Mas como é que consegue... Eu quero levar isso pra galera. Sim. Onde vocês começam a... Bom, então a gente ficou no Bilboquê o tempo inteiro trabalhando como colegas, como amigos. E aí, o Thiago, em algum momento, saiu do Bilboquê. O Julian saiu, aí eu Isso, assumi verdade. a chefia e a Luana foi promovida a subchefe, aí também passou a dobrar, então a gente passou a ter um pouco mais, não só de contato ali no dia a dia de tempo, mas também de responsabilidades, né? Ela tinha uma responsabilidade menor e aí ela começou a ter uma responsabilidade de me cobrir nas folgas, de fazer N coisas, etc, que ela não fazia. Então isso também gerou mais confiança. Mais a proximidade. vamos Mais dizer assim. proximidade. Então, assim, a gente tinha um intervalo, pô, vamos comer em algum lugar. Então, a gente tinha esse momento de trabalho, mas né, tinha esse momento mais descontraído, que a gente também se dava bem. Falava besteira, falava da novela, falava do... whatever. E aí a gente começou a se dar melhor, né? No trabalho. E o Thiago, enfim, o Julian saiu e o Thiago acabou saindo, Não, e eu recebi uma proposta pra ir pro Italy. recebeu uma proposta pra ir pro Italy. Eu tava no Bilboquê, tava tudo bem, a gente era um restaurante que ia super bem na nossa época. Tudo, assim, movimento, CMV, equipe. Era ótimo, os donos tinham... eles confiavam na gente, era tudo muito bom, de verdade. Mas aí eu recebi uma proposta pra ir pro Italy. Como sempre, um desafio. Através do Zé Baratino, por isso que eu falei que ele ia voltar na história. O Zé Baratino, na época, foi ser chefe da marca, chefe de marca do Saint-Marché, em Porto Santa Maria. E era o grupo que tava trazendo o Italy pro Brasil. E ele me indicou pro pessoal, falou, ó, tem o Thiago, de repente conversa com ele. E aí eu fui conversar e aí... Isso antes do Italy abrir, quando eu tava lá E aí eu acabei entrando no na Italy, obra. né? Ele já sai no começo da coisa mesmo pra... Assim, Pra abrir o Italy Italy. abriu em maio de 2015, a primeira conversa que eu tive foi em maio de 14, assim. Pra inaugurar o Italy. Enfim. Show, você tá no Italy na obra, já tô te vendo todo sujo Exato. e tal, os equipamentos chegando. E eu a ainda Lu tá tava no lá. Bilboquê. Já com outro chefe, o Thiago já não tava mais. E eu continuava lá. E aí o Julian me chamou pra fazer um evento na Rússia. Do nada, assim. Falou, Lu, me ligou. Falou, Lu, tudo bem? Tudo. Tem passaporte? Teu passaporte tá válido? Eu falei, tá. Ele falou, quer ir pra Rússia daqui a, sei lá, 4 dias? Eu falei, sim ou com certeza. E fui. A gente ficou, acho que 10 dias. Mas muito legal. Pelo restaurante? Não. E você Do sai? Julian. Não, Você pode ir 10 peguei dias? sei lá, peguei férias, nem lembro na época. Falei, ó, Eu nem tava lá na sei. época. Não, nessa época eu ainda tava lá. Tu ainda tava? Sim, o Julian me ligou e falou, ó, eu tenho um evento, né? E eu queria chamar a Luana, você consegue se virar sem ela? Eu falei, bora, lógico, bora. Você tá na conversa com o pessoal do Italy, mas ainda tá lá. Não, e tá porque o Italy, imagina, começaram a namorar, etc. Mas até as coisas funcionarem, foi lá pra... Eu saí do Bilboquê, de fato, em outubro de 14 eu saí. Então a gente começou a conversar em maio, outubro eu fui contratado, e o Italy abriu em maio de 2015. Então nesse período, acho que foi tipo setembro que você foi pra Rússia. Exato. Foi outubro. Foi logo aí. 10 dias na Rússia. Outubro. É. Tudo pago. Maravilhoso. Motorista. Maravilhoso. A gente fez um evento que foi muito legal. Foi muito legal. E enquanto eu tava lá, o Thiago me ligou um dia. Me ligou não, mandou uma mensagem e falou, olha, eu preciso falar com você.
mas precisa ser por telefone. Consegue aí uma meia hora pra gente conversar? Falei, nossa, né? O que aconteceu? Tô na Rússia, meu. Pegou fogo o Deixa. restaurante, né? Aí eu achei super estranho. Eu falei, nossa, tudo bem, né? Vamos lá. Aí ele me ligou e falou, olha, eu tô indo pro Italy, vou sair do Bilboquê, e eu queria muito que você fosse comigo. E aí eu falei, putz. Acho que não sei se foi esse teor da conversa. Eu acho que eu fui mais... Era mais pra te avisar que eu ia sair. O que eu falei na época, eu lembro, se for possível, eu gostaria de levar você. Mas não foi muito convidando, porque eu ainda não sabia exatamente. Não vem correr não, Thiago. Não, é de verdade. Não, mas assim. é porque tem um detalhe. Na minha cabeça, eu lembro assim, tá? Se eu lembro assim, foi assim. É óbvio. Nossa, me desmentindo aqui ao vivo, gente. É porque eu acho que pode até ter sido esse teor. Mas na época eu ainda não tinha noção da necessidade que eu ia ter da Luana. Por quê? Porque quando eu fui pro Italy, eles me mandaram pra Chicago pra fazer o treinamento. Eu fiquei 2 meses em Chicago lá, trabalhando na cozinha, que era um restaurante, era um Italy que tinha recém-aberto. Então era mais parecido com o que talvez a gente fosse encontrar no Brasil, em termos de operação, restaurante, etc. E lá, eu tive essa percepção muito clara de que a gente precisava ter uma equipe muito boa. Os líderes, os gestores das áreas, dos restaurantes, das coisas, precisavam ser pessoas muito boas. Não adiantava ser o amiguinho, o fulaninho. Você já deixa isso cantado na cabeça dela. Sim, então teve, mas não teve. Exato, eu não tinha essa clareza, entendeu? Foi mais do tipo assim, ó, tô saindo... Lu, tá tudo bem, não teve não. Foi assim, eu tô saindo, se for possível, for melhor e legal, quero que você venha, mas eu não sabia das vagas aí, entendeu? Pra mim era tudo novo. Então, quando eu tive clareza das vagas, aí sim eu falei... Porque aí depois eu não era o chefe executivo, eu era subchefe executivo. Tinha um chefe executivo na época, ele meio que tava decidindo. Então eu apresentei a Luana pra ele. Né? E fiquei fazendo o lobby dela. Falei, traz a Luana, ela é boa. Como colegas ainda. Então sim, ele faz essa... Você tá na Rússia, seu colega, chefe do restaurante que você trabalha ali, liga e fala, ó, tô saindo... Não, basicamente ele falou, preciso de alguém bom, preciso de gente boa, e lembrou de mim, graças a Deus. Então né? você já fica meio que na Rússia, já pensando num outro... Aí já mostra o quão bem a gente trabalhava, né? Pra ele sair do lugar, querer me levar, tipo assim... A gente, de fato, gostava muito de trabalhar junto, né? Eu sempre admirei muito o Thiago trabalhando e ele, ao mesmo tempo, né? Admirava o meu trabalho. Então, nisso, Fábio Barbosa, volta na história, me chamou pra ser subchefe dele no Google aqui, São Paulo. Ele tinha começado a fazer há pouquíssimo tempo, ele tinha saído do Lamar pra ir pra lá. E aí ele falou, Lu, preciso de um subchefe e tal. Eu não sei há quanto tempo ele tava no Google, mas era pouco tempo. E aí ele me chamou e falou, vem aqui, passa um dia aqui com a gente, né? Vem conhecer, trabalhar aí na cozinha, ver o que tu acha. E aí eu fui. Foi super legal, conheci a D nesse dia. Né? Acho que foi nesse dia. Não sei se eu conheci a D nesse dia ou se foi depois, agora eu tô pensando. 2012, mas 13, eu conheci 14? a D 2014. 15, início de 2015. 15, verdade. Pode ser. Início de 2015. Acho que sim. Enfim, e aí foi super legal, achei super... Curti pra caramba, passei o dia lá com ele, enfim, né? E trabalhar com o Fábio de novo me parecia muito bom, né? Sempre amei trabalhar com o Fábio, né? Enfim. E aí fiquei entre esses dois essa espera mundos. Do Italy. Não, aí já tinha oficialmente me chamado. Eu acho que eu já tinha até conversado com o Du na época, que ia ser o chefe executivo lá, e aí eu fiquei assim, precisava me decidir. Inclusive fui pra Natal. Era carnaval. Eu pedi demissão do Bilboquê e falei, quer saber? Não vou decidir agora, vou curtir o carnaval. Eu gosto... Tá vendo? A Luana é legal que ela dá uma motivada. A gente se sente muito travado quando a gente conversa com ela. Porque ela, tipo assim, eu tava aqui, aí eu fui pro navio, aí parei na Barcelona, volto e tal. Aí tô aqui, vou trabalhar na Rússia. Peço demissão entre o Google e o Italy, que estão ali no mesmo quarteirão, praticamente, ali da JK com a Faria Lima. Eu vou pra Natal. Eu vou pra Natal. Porque faz muito sentido, né, Lu? Muito. Carnaval chegando. E eu não sou a pessoa que ama carnaval, tá? Cada vez menos. Mas assim, né? Gosto de uma festa. Enfim. Aí eu falei, nunca fui, né? Carnaval, Natal. A minha irmã foi e falou, vamos, bora. Preciso espairecer. Preciso... a cabeça. E fui, beijo, Anne. Não vou perder a tradição. E fui, a gente ficou lá, sei lá, uma semana. Foi muito legal. Nossa, demais, assim. Incrível. Voltei, e aí eu precisava tomar uma decisão. Enfim, e aí o Italy me chamou a atenção por ser culinária italiana. Assim, o Google era muito legal. Acho que o que mais me... Qual é a palavra?
Chamou a atenção. O que mais me chamava a atenção no Google era, de fato, trabalhar com o Fábio. E não em si trabalhar no Google, porque eu não tinha uma visualização exatamente do que era o trabalho, né, no dia a dia. Mas trabalhar com o Fábio era o que falava, putz, trabalhar com o Fábio de novo. E ao mesmo tempo no Italy, trabalhar com o Thiago e ser uma culinária italiana, que eu tenho, né, tenho esse histórico familiar, enfim, sempre gostei pra caramba e nunca tinha, de fato, trabalhado num baita restaurante italiano. Ia ser pra inaugurar um lugar, e tipo, a gente ama uma inauguração, né? Inaugurei o Lamar, inaugurei o Bilboquet. Inaugurei começar do zero também, tem esse gosto de já tirar, mas hoje em dia eu não tenho mais paciência. tirar o plástico das cheiro de obra. né? Tirar o plástico azul das geladeiras novinhas. Nossa, e era tudo novinho. É uma delícia. Enfim, aquele cheiro de cozinha nova. Vai pro Italy. Fui pro Italy. E aí entrei como chefe da pasta na época, que era o restaurante mais bombado. Que detalhe, foi exatamente o lugar em que eu falei pro do Cabral. Do Cabral, meu amigo. Um abraço também. Ele mudou o beijo pelo abraço pra dar uma quebrada. Ele é inteligente. Eu falei pro Du Cabral, né? Eu falei, a gente tem que contratar a Luana. E ela tem que ir pro Pasta, que era o restaurante, até hoje, o restaurante que mais bombava, o mais exigente com relação a serviço, a pauleira. Assim, você tá no restaurante italiano, você espera comer o quê? Uma bela pasta, né? Então, eu sabia. Então, a Luana foi pra lá e foi pra ser chefe do Pasta. E, cara, pode ser, independente de relacionamento ou não, foi a melhor decisão que a gente tomou naquela época. Eu tenho certeza que se não fosse ela... porque você coloca um trator na onde precisa de um trator. Se não fosse ela... Porque não vai aguentar. Nessa parte, precisa identificar as pessoas, né? Imagina, você tá num lugar novo, ele vem como franquia, é isso? Ele vem como... replicando uma parceria, alguma... Tá. Ele vem como um lugar novo e o paulista adora coisas novas, né? Ele adora aquele lançamento. Novidade. Como ele falou, um restaurante italiano, pasta... Se eu não tiver alguém ali, geração nova... Geração, millennium. Se eu não tiver um millennium na frente... É que eu como subchefe executivo, eu tinha uma responsabilidade sobre todos os restaurantes, sobre cozinha de produção, sobre... Né, eram assim, sei lá, mais de 150 funcionários, diretamente ligados, que eu tinha que fazer a gestão, escala, um monte de coisa. Se eu não tivesse a Luana no Pasta... eu provavelmente ia ter que ficar lá muito tempo e não ia conseguir dar conta das outras coisas e talvez até, de repente, poderia até ser mandado embora ou visto como alguém incompetente, porque as outras coisas iam ficar pra trás. Não funcionaria, tenho certeza absoluta. O restaurante ia funcionar e eu acho que eu conseguiria dar conta, óbvio, mas o resto todo ia ficar meio defasado. E aí a gente ia ter outros problemas. Então, assim, escolher as pessoas certas para estarem no lugar certo, na hora certa, é a decisão mais importante que um líder tem. Porque se ele escolhe a pessoa certa, no lugar certo, na hora errada, a pessoa se torna a pessoa errada. Então, acho que essa visão também é importante. Então, naquele momento, cara, decisão estratégica. Bom, a Luana vai dar conta. Pá, esse aqui vai pra cá porque vai dar conta. Esse aqui vai pra cá vai dar conta. Nem todos deram conta, performaram como a gente esperava, mas o Pasta, que era o mais importante, a gente meio que deu conta. E muito graças a ela, tá? E isso, assim, as pessoas que trabalharam com ela ali... foram forjadas, tá? A maioria da galera que tá ali hoje são chefes. Eu imagino esse trator no meio dessa loucura desse restaurante. Não, com certeza tem gente que trabalhou lá naquela época que deve me odiar hoje em dia. Porque, assim, realmente não era a chefe mais fácil. E, enfim, né? Já tinha melhorado, mas ainda naquela época, com certeza eu posso dizer que, né? A característica teve coisas que eu não me orgulho. Mas, enfim, faz parte da minha história, não posso negar. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que entraram comigo no Pasta, no Italy, que, enfim, trabalharam comigo já em diversos lugares, né? São meus amigos até hoje. Com certeza vou continuar chamando para trabalhar comigo, ou indicando, porque foram pessoas que cresceram ali juntos, são ótimas. Hoje são chefes, enfim, muito legal. Uma equipe muito legal. Mas vocês sambaram, legal, gostei dessa dança russa, gostei dessa entrada... né, italiana, tal, tô vendo, tô desenhando, mas até agora vocês são colegas, profissionais, entendi que o negócio tá funcionando, entendi o potencial de vocês, mas até agora eu não vejo vocês trabalhando como um casal. Quando é que começa essa parte de tipo assim, porque o que eu acho que é o mais difícil, né, na cozinha, nesses ambientes que estão me dizendo que é porradão, não é um restaurante que serve 2, 3 refeições por dia. É uma coisa intensa. Eu quero entender como é que casa esses dois temperamentos, esses dois cargos, enfim, essas duas posições, e ainda sair para tomar uma taça de vinho. Então. Vai. Pode falar.
Não, eu acho que assim, acho que no ambiente de cozinha, e todo cozinheiro que estiver ouvindo vai se relacionar com isso, a gente precisa sair dali, né? Respirar um ar pra viver, né? Sentir que a gente tá vivendo. Principalmente nessas épocas que a gente tá trabalhando muito. Então, tem que sair pro bar, tem que fazer o happy hour de cozinheiro, né? Meia-noite. Tem que ir pro happy hour, tem que ir pra academia, tem que fazer um esporte, tem que fazer alguma coisa. E aí, eu acho que, enfim, eu trabalhava, o Thiago também, o dia inteiro, né, no Italy. O dia inteiro. Então, no intervalo era academia, na época. E depois do trabalho era bar, enfim. Então, a gente acabava convivendo muito fora do ambiente de trabalho, né? Então, a gente fazia academia junto nessa época, né? Então, o que foi o Tchan não foi o ambiente de trabalho que fez mais unir. Foi sim o momento de que você depura, que você respira, que aí sim consegue pelo menos falar... Eu acho que assim, cortou o cabelo, né? a gente se dava muito bem no trabalho, e aí com essa convivência fora do trabalho, a gente deu conta que a gente não se dava só muito bem no trabalho, a gente se dava muito bem. Já tinha um carinho natural, entendeu? Sabe, era alguém com quem eu contava, fazia piada, dava risada, né? A gente tava bem. E aí aquele carinho foi ficando, né? A gente virou um lance, né? Ali, uma coisa meio esporádica. Aí brinca mais, né? Só que eu vou ser muito sincero, né? Eu sempre, de verdade, assim, inclusive é uma das coisas que eu acho que talvez foram determinantes no sucesso desse relacionamento, mas eu sempre muito focado no trabalho, na imagem profissional. Eu não queria que isso parecesse, o Thiago, pegador, não, sabe? Thiago pega a Luana, não queria que fosse essa imagem. Então a gente tentava blindar. Quem era mais próximo, meio que sabia, mas a gente mesmo não falava nada. Mas era uma coisa meio velada entre nós, mas dentro do trabalho, eu acho que isso é uma coisa importante. A gente sempre se tratou muito bem profissionalmente. Do tipo assim, cara, tem que falar sobre o trabalho, tem que brigar, seja pelo prato, pelo cardápio, aconteceu uma coisa na equipe, a escala. Cara, a gente falava tudo que eu precisava, sem filtro. Profissionalmente. Assim, o segredo, vamos lá, já vou dar o spoiler. O segredo, eu acho, da gente conseguir manter essa relação profissional e pessoal até hoje muito bem, e com certeza, né, daqui pra frente não tem que dar errado, é que no trabalho a gente não... Era como se o relacionamento não existisse. E eu não sei se isso foi uma coisa que a gente calculou e que foi pensado, ou se é natural meu e dele e, sabe, deu certo. Mas a gente sempre se tratou realmente, assim, profissionalmente, como se o relacionamento não existisse. O profissional, vocês entravam ali, colocavam a roupa de trabalho e vocês eram dois profissionais que tinham que fazer um negócio rodar. Esquece Exato. que de manhã você não te deixou a toalha em cima da cama. Nada. Inclusive, teve épocas que a gente brigou lá no início de relacionamento, né? Aquela paixão louca. A gente terminou, volta, enfim. Aquelas coisas de início. Cara, eu podia estar destruída, querendo não ver a cara do Thiago. Eu entrava dentro do trabalho e conversava com ele normalmente. Eu acho que esse é o segredo. Não tinha como, aí ele vinha falar comigo, eu falava, não vou falar com ele. Não existia isso. Não existia. E tem um lado muito importante também. Vamos combinar. Tem um lado importantíssimo que é... Você conhece o Italy? Olha o tamanho daquele lugar, né? E eu não tinha um lugar fixo pra ficar. A Luana tinha o restaurante que ela cuidava. Eu não. Então a gente não ficava ali o dia inteiro, tendo que olhar um pra cara do outro. Boa. Acho que isso ajudou em momentos como esse, tá? Momentos mais tensos. O que ele tá querendo dizer, em outras palavras, aquele dia que já tinha comido o rabo dele, ele não passava na pasta. Se eu passava, era pra falar, olha, isso aqui tá errado, isso aqui não sei o quê. Falava bem baixinho e rapava o gato. Não, mas faz muito sentido isso porque muda, pode ter pessoas que estão escutando a gente, que trabalham em lugares menores e trabalham juntos. E era isso que eu queria entender de vocês porque, é muito difícil. É difícil. Ser profissional nesse nível que vocês estão passando é para poucos. Porque você tem que ter um sangue frio muito, muito bom de tipo... Saiu de manhã apressada, soltou aquelas brigas e foi embora. Aí chega no trabalho, tá lá e tá aqui pensando. Eu não passo roupa. Eu não... Tipo, tô brincando, não. Mas tô tentando dizer, tipo, desenhar um ambiente que, de repente, muitas das pessoas que estão escutando passam e saber, então, que o que vem em primeiro lugar ali é o resultado nosso profissional e saber desvincular isso é
é o tchan da... Sim, tem um detalhe extremamente importante na história, que é, em algum momento, a Luana foi promovida. Né? Ela virou subchefe também. Subchefe executiva, né? Uhum, a gente tinha o mesmo cargo. Eu passei a ser sênior e ela virou subchefe executivo. Então, tinha o Zé Baratino, tinha eu e tinha a Luana, nessa escadinha. E a gente, nós três, tínhamos a gestão de todos os restaurantes, tudo que era relacionado à comida dentro do Italy. E essa promoção da Luana, eu tinha muito receio de que alguém pensasse que eu tava fazendo um lobby, de que era coisa minha. Porque existia esse papo no ar. Mas esse papo existia desde sempre. Lá no Bilboquê, só pelo fato da gente se dar bem, da gente ir no karaokê, 3, 4 vezes por semana, a galera, e a gente cantar a mesma música, dar risada, a galera já brincava, sabe? E não tinha absolutamente nada. De fato, zero. Mas a gente já se dava bem, já passava essa imagem de que era um casal. Então, eu ficava com um receio enorme de falar, putz, vão pensar que eu tô aqui fazendo um lobby e vou... Cara, e o que eu fiquei muito feliz é que o Zé Baratino chegou e falou, Thiago, o cara que tava nessa vaga saiu, e aí o Zé chegou pra mim e falou, Thiago, eu pensei em colocar a Luana nesse lugar, o que você acha? Ele também tratou isso super profissional. Ele não sabia de nada, tá? Ele imaginava, tem essa história, tinha piadinhas, etc. Mas ele também sempre tratou super bem essa história. E aí eu falei... Porque senão desmerece total, né, a promoção, né? Acho que esse é total. O seu medo, né? Tipo, exato. O cara que era o superior dela, com certeza... vai vender, ela não vai vender, eu não, e totalmente... E não eu só... vou ser bem sincera, que eu me acho tão boa... que eu não tinha esse receio. Não, falando sério, eu sempre valorizei muito o meu trabalho. Então, é um receio que o Thiago acho que tinha, e eu acho que faz sentido ele ter. Hoje ouvindo assim, né? Faz sentido ele ter. Eu nunca tive medo, que eu sempre achei que as pessoas teriam certeza que de fato era um mérito porque não meu. só o Zé, mas pro próprio gerente, na época, todo mundo chancelou e falou, pô, ótima decisão que vocês tomaram. Então, isso foi muito bom, né? De uma maneira geral, porque realmente, mais uma vez, pelo trabalho, eu sabia que era a pessoa que deveria estar ali, que merecia subir de cargo, que merecia ter ali seja um aumento de responsabilidade, salário, etc. E as pessoas, de maneira geral, reconheceram isso de primeira. Se talvez lá no bar, depois do trabalho, eles falaram alguma coisa, mal de mim, mal dela, nunca veio à tona e nunca foi importante. A gente sempre conseguiu manter as rédeas muito curtas lá. Inclusive, a gente sempre mostrou um bom trabalho. Esse é o fato. Então, exato. Não fica com esse, né, com essa... Não importa. Tem duas características que vocês podiam mostrar. Ou o bom trabalho, ou o bom relacionamento de vocês como um casal. Acho que, me corrija se estiver errado, e eu acho, na verdade, era isso que precisávamos passar pra galera. Gente, o casal, indiferente de estar bem ou não, de estar junto ou não, todo mundo ali no ambiente de trabalho tá focado no resultado. Exato. Ninguém quer saber se vocês brigaram, se você... E tem uma coisa importante também, Rafa, que são vários segredos, né? Inclusive a gente tá aqui tendo insights, né? Não é claro isso no dia a dia, né? Mas sabe uma coisa que eu faço muito bem e a Luana também faz muito bem? Cara, passou da porta pra lá, meu amigo. Acabou. E eu falo pessoalmente, entendeu? Né? Eu, tranquilo, sem ela. Cara, saí do trabalho, eu fiz o que eu tinha pra fazer, eu resolvi. Não é que eu tô indisponível, eu tô sempre disponível. Se alguém mandar uma mensagem aqui, eu vou responder. Isso. Mas a preocupação com o trabalho acaba. Até hoje. Eu saio do trabalho, eu sei que eu fiz o que eu podia. Eu sei que eu tenho coisa pra fazer amanhã, mas eu vou embora. Isso é natural. Remoendo. Então a gente não ficava em casa falando de trabalho, nada. E isso eu sempre falo para as pessoas, de uma forma geral, tá? É uma dica, assim, pra vida das pessoas. Que é tentar, isso talvez pra mim seja natural, pro Thiago também. Não sei se em algum momento eu tomei essa decisão, não sei. Mas todo mundo perguntando, nossa, trabalhar em cozinha é pesado, nossa, tá o dia inteiro lá. Quantas horas você trabalha? E já trabalhei muito, né? Já trabalhei 14, 16 horas na cozinha. E aí as pessoas, como é que tu aguenta? Eu falo, cara, eu piso o meu pé, a ponta do meu pé pra fora do restaurante. É como se o meu trabalho não existisse. E eu amo aquele trabalho. No outro dia eu vou ir trabalhar feliz. Eu sempre, em todos os lugares que eu trabalhei, eu fui trabalhar feliz. O dia que eu paro de trabalhar feliz, o dia que aquilo me incomoda, eu peço minhas contas, dou tchau, muito obrigado e parto pra próxima. Então eu sempre fui muito feliz de trabalhar, adoro. Mas eu coloco o meu pé pra fora. E, de novo, a gente tá disponível e a gente, né, tem um monte de gente abaixo, enfim, a gente tá sempre disponível. WhatsApp. Isso também não me incomoda. Eu não sei onde é que eu tava falando. Acho que essa semana a gente teve uma reunião e falou sobre isso, né? Isso não me incomoda estar disponível 24 horas por dia online. Porque aquilo não tá me preocupando. Eu tenho um negócio pra resolver, eu respondo. Óbvio. A única coisa que pra mim difere é, nas minhas férias, eu me torno
off. quase indisponível. Tanto que eu falo, Tá, mas aí se faz alguém sentido. precisar de mim nas férias, me manda mensagem no privado que eu vou responder. Isso também é maturidade, né? Porque se você não consegue se desligar, você não foi um bom líder. Essa é a verdade. Cara, Mas mas aí aí- eu acho que vocês tocaram num ponto que deve pegar, se não total parte da galera que trabalha junto, uma boa parte, porque desligar do trabalho em si como... Porque a maioria, acredito eu, que a maioria que trabalha junto normalmente é os donos, são os gestores, são pessoas que já saíram daquele papel de funcionário, que eu acho que é muito mais fácil desligar. Fato. Uhum. Quando você chega a papel de gestor e dono, os problemas não param, né? E Fato. saber e fazer isso que vocês estão fazendo, eu acho que não sei como eu conseguiria, eu não consigo hoje, sendo bem sincero, Rafael. Eu sofro muito pela coisa que aconteceu de manhã, eu fico remoendo o dia inteiro. Não sei se eu levo tanto pro relacionamento. Deixa eu olhar pra ver se ela já tá olhando com cara feia, né? Devo levar. E ela também leva muito. Isso falando já pessoalmente. Ela leva bastante. Tipo, estamos lá assistindo o desenho do Joaquim, que em casa só vive a questão de desenhos animados. Quem Uhum. tem bebê pequeno pode falar. Quem tem 2 fala muito mais. Uhum. E ela vem com um papo, tipo, do nada. Nossa, lá o cliente tal. Isso reverbera fora do trabalho. Então, essa dica... Não sei como vocês conseguiram isso, Ó. se isso está em elevação mental, budismo, porque Não, devem frequentar várias sabe- religiões, né? Rafa, um casal comum normalmente funciona como? Você tem um trabalho, seu companheiro tem outro trabalho, e vocês chegam em casa e normalmente é a hora que vocês falam, cada um do seu trabalho, meio que pra falar, pô, meu dia foi assim, né? Acho que a Dá pergunta uma comum é, desabafada. como foi o seu dia, né? Como foi o seu dia? Ah, aconteceu isso? Pô, meu chefe, pô, meu funcionário, né? E aí você dá aquela desabafada, depois você vê, meio que vive, né? Como a gente no trabalho já meio que bate essas coisas, entendeu? A gente marca reunião, pra você ter ideia. A gente marca reunião. Até porque, assim, ó, tem coisa no trabalho que aconteceu, a gente é tão extremo nisso, tão extremo, que eu chego em casa, eu poderia falar pra ela, ó, tem essa notícia, tem vezes que eu até esqueço de falar, ela descobre no dia seguinte, através de Eu outra falo, pessoa. pô, por que você não Por que me você não falou me isso, falou? cara? Eu falo, meu, Te falo. falar pra quê? Cê sabe? De fato, assim, a gente enxerga como trabalho. Então, como a gente não tem esse horário de falar de trabalho, é hora que a gente fala de outras coisas. É hora que a gente fala. Hoje em dia a gente tem que falar muita coisa de criança, né? Mas a gente sempre falou, é hora de outras coisas, é hora de a gente falar de qualquer besteira, menos trabalho. E se nós vamos falar de trabalho, é meio combinado. Tipo assim, posso falar de trabalho? Ah, pode, então. A gente fala, é exatamente isso. E não é uma coisa forçada, não é. Às vezes a gente tá no carro, indo pra algum lugar e fala, eu preciso falar um negócio, posso falar de trabalho? Vai, fala, sabe? Vai, fala. Ah, isso. Mas quantas vezes a gente, pela primeira vez, faz um mês, tá? Que a gente conseguiu folga no mesmo dia. Nesse tempo todo, seja de amigos, lances Ó, a gente ou namora namorados, desde 2017. oficialmente em 2017. O lance virou namoro em 2017, tá? É, 2017. Mas 2016 ali a gente, né, já tava junto. Já tava morando junto ali no final de 2016. Exato. E aí, mas desde então, ó, a gente tá em 2024, tá? São 8 anos. 8 anos de 7. relacionamento. Ah, De 2016. 7 para 8 anos, mas você acha 7 que pra veio 8. treinando isso? Não. Ou sempre foi Sempre assim? foi assim. Sempre. Não, mas o que eu falo da primeira vez em quase 8 anos de relacionamento, que a gente folga no mesmo dia. Hoje? sim, Faz um mês. faz um mês que a gente continuou, porque os astros se convergiram de uma certa maneira. Aquariano. Então, porque Era de isso é um aquário. problema quando Era. você trabalha junto. É um grande problema. Inclusive, a gente tem vários casais que já foram nossos funcionários, que a gente sempre fez de tudo pra eles folgarem no mesmo dia. Eu sempre fiz, tá? Eu sempre tive isso, tipo assim, um sonho, né? E pra tu ver como a gente tem o profissional muito, né, como prioridade. Sempre foi, né, um sonho, não vou falar essa palavra, mas assim, um dia eu vou folgar junto com o Thiago. E sempre que a gente teve casais abaixo, e sempre tem, né? Eu sempre fiz de tudo pra botar essa galera folgando junto. Então, alguns pediam, e às vezes não pedia, tipo, eu quero folgar quinta-feira. Beleza, aí eu sabia que era a folga do outro, né? Ah, beleza. Ah, tá bom, vou tentar. Aí colocava lá quinta-feira. Aí eu ia olhar a escala e eu via que os domingos eram separados. Porque tem um domingo no mês, né? Trabalhar em cozinha. Aí eu pensava, putz, vou colocar os dois no mesmo domingo. E aí eu trocava. Isso dava uma motivada? Você sentia esse resultado? Com certeza. Ah, com certeza. Sim. Várias vezes eu fiz isso sem a pessoa pedir a história do domingo. Ela normalmente pedia ou o domingo ou o dia da semana. Eu ia lá e trocava o outro também. Pra pessoa folgar junto. Porque, porra,
Ajuste simples, às vezes até, né? Não sei Exato. qual nível Normalmente de é prioridade da simples. pessoa ali, mas... Normalmente é simples, e eu acho que faz toda a diferença, né? Eu gostaria que alguém fizesse isso pra mim, tipo, sabe? O que Óbvio queriam que pra mim, eu faço No meu pra- caso, não é que tem alguém que vai fazer isso pra mim, porque eu que tomo essa decisão e eu sei que... E até agora a gente não folgou junto porque Não dava. tava, né? A gente Não adianta- acabou tendo cargos que sempre se cobriam, né? Exato. Então não folgar adianta junto era eu falar, beleza, eu quero folgar com o Thiago, tá? E o restaurante que pegue fogo, que se foda. Não, desculpa. Não, Mas, não, a gente sabia, né? A gente tinha a responsabilidade e sabia que não dava pra folgar junto, beleza. Só que agora a gente mudou, né? Eu mudei um pouco de área agora nesse último mês. O Thiago já tá, né? Enfim, depois que eu voltei de licença, eu fiquei num cargo, agora eu mudei um pouco de área e de fato deu certo. Então, pra galera que tá escutando, que de repente não te acompanha nas redes sociais, licença do quê? O que aconteceu nesse... O que veio aí de... nós casamos, né? Em 2021, nós casamos. Nossa, tem tantos detalhes pra falar, né? Tantos camadas. Sim. Em 2021 a gente casou, pós-pandemia. E Pós aí- não, né? É no Final meio, ali, né? né? Tá no- Ainda tinha- Mas eu entendi o pós, assim, Mas ainda finalzinho. tinham restrições ainda. Ainda tinham máscaras. A gente fez um casamento super pequeno, exatamente porque ainda tinha muita gente que tinha medo de viajar, enfim. Então foi um micro casamento lá no sul, em Gramado. E aí a gente casou e eu engravidei em 2022 e nós tivemos 2 pequenas maravilhas. Como o Thiago ele não gosta de nada muito normal, assim, nada simples, igual de desafio, É. vieram gêmeos. Fez gêmeos pra falar, não, um é muito normal, aí todo mundo já fez, quero gêmeos. E aí, Não, eu Foi falo eu. que essa vida inteira de cozinha, de navio, de loucura, de 16 horas trabalhando e tudo, nos forjou pra ser pais de gêmeos. Você acha que se você não tivesse vivido tudo isso, não... Eu sofreria mais. E vocês acham que essa é Deixa eu falar direitinho. Essa é a experiência mais treta que vocês já tiveram na vida? Com certeza. Eu digo A cara do... nível de Olha a cara do responsabilidade. pai. Nível de responsabilidade, nível de cansaço, porque trabalha Nível 16 de horas fazendo uma cansaço. coisa, mas lá cuidando. Porque, eu tenho sei como é, mas eu não imaginaria 2. Não. Eu digo mais pra, sabe, no contexto geral da coisa. Tu pode trabalhar 16 horas na cozinha, tipo, sem ver a luz do sol, só que aí tu sai, vai pra casa, toma um banho relaxante, tu pode ficar meia hora no banho se quiser. E aí tu deita na cama e dorme. Por mais que seja, tu vai dormir 6 horas, 5 horas, não importa. Mas tu, tive a mesma mas sensação. tu dorme É. às 5 horas completas, acorda, ou às 6 horas, ou às 7, ou às 8. Ou na folga tu fala, cara, eu vou dormir 5 horas por dia. Hoje eu vou dormir até Acordar. acordar. É isso, na tua folga. Um dia na semana, não importa. Quando é pai de gêmeos, não existe nada disso, né? Elas têm 1 ano e 4 se você meses. é pai de um, já não tem muito isso. 2, 2 é... E pra conciliar isso, Thiago, a esposa tira lá os 6 meses e aí vai viver aquela loucura do pós, que é um podcast à parte, mas você continua tendo que conciliar. E primeiro, Rafa, eu queria dar esse sim, um verdadeiro agradecimento e abraço, mas para os sócios lá da Papila, que você conhece muito bem, Antônio, Bruno, Lucas e o Alex, que de fato, acho que só vou dar um passinho antes para chegar nisso na resposta, que é, eles tiveram a ousadia de lá em 2021 nos contratar, certo? A gente- Juntos, quase. juntos. Tem toda a história, acho que não vai dar tempo de contar, mas a gente chegou lá, a Luana chegou primeiro, e aí eu cheguei na sequência e eles falaram, a gente quer contratar vocês 2 para serem chefes executivos da Papila, a gente tem esse plano, beleza. Eles talvez, nas conversas entre eles, imaginaram, porque eles sabiam que a gente ia casar, porque a gente falou, nós vamos casar aqui em 2 meses. Eles imaginaram que daqui a pouco viria uma criança, etc. Então, mesmo assim, eles foram ousados o suficiente para nos contratar e também para nos apoiar até hoje com relação a essa história de tempo das crianças, etc. Então, isso é fundamental. Se não fosse isso, provavelmente um de nós teria que mudar de emprego ou deixar de trabalhar. Tem uma série de coisas que poderiam acontecer. Então, a gente só consegue hoje fazer as coisas acontecerem por 2 motivos. Rede de apoio. As avós, minha mãe com certeza vai ver. Te amo. Minha sogra também, te amo, sogrinha. Se não fosse elas, assim, a gente com certeza estaria bem atarefado, muito Tem mais. maus lençóis. Provavelmente não estaríamos aqui. Loucos, não estaríamos vocês aqui. não sei, não acredito. Mas também pelo fato da Papila ter
essa visão mesmo, esse abraço, carinho com a gente, que realmente a gente sempre foi muito bem cuidado, né? A minha gravidez não foi fácil, né? Gravidez de gêmeos, tive um monte de complicação, foi super complicado. Enfim, aí depois as meninas nascem. Aí licença. Bom, e aí respondendo, já chegando aí, Rafa, assim, meu turno com as crianças é na madrugada. Meu turno oficial. Então basicamente, elas acordam desde sempre. Pelo menos 4 vezes, ou seja, 2 vezes cada uma. E as 4 vezes, faz 3, 4 meses, na verdade, a gente mudou, porque antigamente elas ainda mamavam peito, e hoje elas mamam só mamadeira na madrugada, então já ajudou muito. A Luana pode dormir um pouco mais, a não ser quando eu preciso da ajuda dela, que as duas acordam ao mesmo tempo, pode acontecer, como foi essa noite. Mas, normalmente, eu cuido da madrugada, então eu durmo. Eu chego em casa perto das 11h30, é o nosso horário combinado, que eu tenho que chegar em casa. Meia-noite. Chego em casa perto das 11h30, aí eu tenho que tomar meu banho, então tudo depende. Já acordaram, não acordaram, vão acordar? Se elas não acordarem, eu espero acordar, dou a mamadeira, aí tomo meu banho, então vou dormir perto da 1h30, 2 horas. Daqui 40 minutos, 1h30, elas acordam, aí eu acordo, dou a mamadeira, volto, aí durmo mais 1 hora. Isso até a hora que elas acordam, que gira em torno dos 6, 6h30 da manhã, hoje em dia. E aí eu faço a primeira cuidada, troco a fralda, fico com elas, até uma das avós chegarem e cuidarem dela. E aí eu pego ali das 7h30, 8, durmo mais um pouco até umas 10 e saio pra trabalhar perto da 1 da tarde, porque eu acordo às 10, aí fico um pouco com elas, né? Senão também elas não iam nem lembrar de mim. Fico um pouco com elas, etc. Aí vou trabalhar, e aí passo o dia inteiro trabalhando. Nesse meio tempo aí, no meu intervalo, vou lá, faço meu crossfit, que hoje eu consegui encaixar mesmo nessa rotina. E depois volto e tudo recomeça e não tem fim, né? Então a gente acabou de tirar férias e aí o meme que eu tenho falado pra todo mundo é: os pais não tiram férias, eles cuidam das crianças em outro lugar. E a gente ficou muito exausto fisicamente, foi maravilhoso, grudado nelas, tudo certo. Minha família tava aí, etc. Mas, de fato, é exaustivo. A gente voltou exaustos das férias. Exaustos. Que é uma coisa que, de repente, ninguém pondera, né? Tipo assim, acha que agora... Imagina o olhar de vocês pra de repente, uma funcionária que abaixo de vocês... Total, Rafa! Muda o olhar, cara. Não, Rafa. a gente, inclusive, não sabe nem como Meu algumas Deus. que já passaram sobreviveram. Porque... É outro olhar. Eu, como gestora, né, sempre falei: tá grávida, volta de licença. Sempre achei que era tudo muito simples, né? Meu porque Deus. a gente não valoriza certas... peculiar. Como a gente é focado tanto no resultado, normalmente você entra no ambiente ali, você coloca a armadura e vai, né? Você não pensa no antes, que nem eu. Eu não consigo entender até agora como você faz essa parte, porque se eu não dormir certo, cara, o dia pra mim não rende. Eu sou da manhã, mas se eu não dormir certo, o meu dia não rende. Então, você já entra no nosso grupo, no hall aqui dos extraterrestres, a gente trouxe vários, porque normalmente esses caras... Que não dorme. Não, fora porque, tipo, normalmente a gente traz a galera que é cargo de gestão ou dono, e é sempre assim, cara. O cara, tipo, faz algum esporte muito maluco, o cara vive o Alain mesmo, que é um outro francês, ele nada 2 quilômetros na manhã, 3 vezes por dia, depois ele corre e eu falo, calma aí. Ele fala, mas eu tenho 67 anos, ainda tô bem. Eu falo, caraca, Que tipo, horas fazer isso? Então, vocês estão num hall aí de... A gente tem que estudar bastante. Só pra eu quebrar, porque... Estamos chegando ao fim, 1h30 passou. Pô. Só pra você achar que 1 hora. Contamos só a metade da história, hein? Eu falei que 1 horinha, eu achei que 1 1 hora horinha... passa rapidinho isso daqui. Pra eu dar uma quebrada, eu fico imaginando, tentar desvincular os filhos, vamos voltar pro casal que trabalha junto, em cozinha industrial. Quando vocês saem pra jantar, como que é? Bah. Agora ele fala bah, Agora ele casou com uma gaúcha e fala Pra bah. quem não viu a cara do Thiago ali, ele fez um bate. Tá? E agora o bar eu já assumi, eu peguei mesmo o bar dos gaúchos. Como que É é muito isso? bom, Deixa essa eu quero expressão é ouvir por você, porque ali eu acho que eu já tive uma resposta. Porque assim, vocês passaram por várias gastronomia, vocês aprenderam várias coisas. Eu já tenho essa dúvida como um chefe normal, mas um casal, como que é? Quem escolhe o restaurante? É super difícil escolher. Eu tenho a tendência a querer ir nos certeiros. Tipo assim, putz, aquele é muito bom. Por mim, eu vou sempre no mesmo, porque é muito bom. Eu sei que a comida é bem feita, eu sei que eu vou pagar, eu vou sair feliz. E o Thiago quer ir nas novidades. Conhecer lugar novo. Putz, aquele lugar abriu, a gente não foi. A gente não tá indo em nenhum lugar novo. Ele fica, né? Isso dói. Conseguiu escolher entre o novo e o que você já foi. Chegou o prato. Começaram a comer. Tem aquele negócio que vem de dentro, porque vocês não estão falando de trabalho, a gente tá falando
da Não, sensibilidade. com certeza. A gente avalia do atendimento da hostess até Da toalha de mesa até... tudo. E surge, tipo, meio que um debate ali, tipo assim, não, esse tempero tá maravilhoso. Não, Luciano. Muito. Com A gente tem bastante divergência em relação a algumas coisas, assim. É. A Luana tem a tendência de pedir coisas um pouco mais... Eu acho que eu acerto mais nas escolhas. Né? É verdade. Ele acerta mais as escolhas. Dificilmente eu acerto. É impressionante. Quando eu pego um prato, eu já imagino todo o contexto da cozinha. Entendeu? Eu imagino o cara fazendo, eu imagino onde tá guardado aqui. O cara detalhista não ia pensar nisso, né? O Thiago é muito detalhista. Então, de fato, eu acho que é por isso que ele acerta. Porque ele fala... Aí depois que ele pede, a gente prova. Eu falo, putz, errei. Devia ter pedido igual a você. Aí ele fala, sabe por que eu pedi isso? E ele me dá uma história que ele criou na cabeça dele da cozinha, de como é do cozinheiro. Tá errado? Por causa disso, meu. O cara lá na cozinha tá fazendo isso. É tipo assim... tempo, é óbvio que vai dar errado. Exato. A Lu só queria comer um prato legal, cara. Ela não queria ter que pensar não, em ele todo já o contexto, avaliou cara. toda a equipe, todo o restaurante, todo o conceito do lugar. E ele sabe que meu prato vai ser ruim. Não ruim, né? Mas... Ela já ficou brava comigo, porque um dia a gente tava passando na rua, ela parou pra comprar uma torta holandesa. Eu deixei ela comprar. Eu não lembro dessa história, tá? Eu lembro. Comprou a torta holandesa, ela foi lá, comprou, pegou, falou, nossa, tá muito ruim. Eu falei, óbvio que tá ruim. Olha a cara disso. Ela ficou brava comigo, Rafa. Por que você não me falou? Porque você não me avisou. Ah, não, mas Thiago, mas também foi, né? Como assim, cara? Vai que tá boa. Eu sou o cara que eu deixo as possibilidades em aberto, Rafa. Não, é verdade. Vai que tá boa, vai que é um achado. Vai que eu estou errado. Vai que é um achado. Eu não sou esse cara que julga pela capa, jamais, tá? Inclusive, a Luana sim. A Luana olha alguém e fala, esse cara aí não me passa confiança. Eu sempre dou a segunda chance. A mulher e a aquariana, você vai aprender isso. Exato. Aquariana é muito mais. Nem sei o que o aquariano faz. Muito mais. E outra brincadeira que a gente faz no podcast, antes que a Bia expulse a gente, porque daqui a pouco... Olha lá a cara dela, ela olha por cima e por baixo do óculos. Não sei como ela conseguiu fazer isso. A gente sempre pergunta, e pode ser individual, alguma coisa que você inventaria para a cozinha, de forma que você acha que melhoraria o trabalho de vocês, ou do contexto inteiro, ou do restaurante. Vou dar alguns exemplos. Ai, que difícil. Não, é bem tranquilo. Uma pessoa veio aqui e falou que inventaria um avental pro Pia que tivesse uma borda, que jogasse a água lateral, que não caísse dentro da bota. Eu achei top. Ótimo. Outras pessoas vieram aqui, a Elise foi focada na parte de climatização do ambiente, para ficar uma temperatura mais amena para a galera. A Carol da Winterhalter falou um pouco sobre mais treinamento, gestão. Outras pessoas falaram de algum software focado nessa parte de indústria 4.0 que escaneasse o alimento entrando ou saindo de áreas e conseguisse já criar os manuais para vocês então peraí, nessa geladeira entra tanto, sai tanto, então... Já tem inventário pronto. Nossa, isso aí é possível hoje em dia, né? Então, é possível e é bem legal. Acho que teve uns 3 que focaram, o Cláudio Pastor focou em caixas de inox, tenta desenhar caixas de inox que poderiam ser forno ou ultracongelador ou mantedouro. Você definiria essas caixas como ela funcionaria, ela poderia ser mista. E uma galera focou mais em gestão, software de gestão, de treinamento, de foco de repente, no que a gente falou, pegando o governo, focando ali no aluno de 16, 17 anos, ele escolheu cozinha, então vamos dessa parte já começar a introduzir algumas coisas que a gente espera que ele entregue pra gente com 20, 21. Porra, deu uma esplanada boa aí. Meu Deus. Nada, você já mostrou pra mim antes que gostaria de ter alguns equipamentos de fora. De repente, um canal mais aberto. Hoje, eu não sei. Hoje a gente já tem um canal aberto de importação de máquinas, né? Não sei se vocês teriam alguma máquina. Eu acho que pra mim é tem. isso. Acho que, não sei se eu vou criar uma coisa nova, não sou dessa pegada, mas eu acho que ter no Brasil os equipamentos que a gente trabalha lá fora, cara. Tem muita ainda coisa que você... Muito. A diferença é muito grande. É muito. Não tô falando só de qualidade de motor, mas sabe o que? Acabamento. A gente tem geladeira que a gente vai lavar. Faz tempo que eu não lavo uma geladeira, tá? Mas eu lembro. Quantas vezes eu já me cortei lavando a geladeira por dentro? O acabamento do inox é mal feito. Eu acho que falta aqui essa excelência em equipamento. Boa. A gente foi várias vezes, né, para os Estados Unidos, para Italy, inauguração, enfim. Cara, os cozedores, a gente falou de cozedor antes de começar o podcast, né? Cozedor, eu falei, que cozedor que você conhece que funciona, Rafa? Eu conheço os cozedores, qual é a marca? Jade. Tipo assim, cara, aquilo lá é uma loucura. Não vaza água pra fora, o negócio
tem uma torneirinha que vai soltando a água aos poucos. Tudo bonito, acabamento todo arredondado, lindo, não estraga, não quebra, a temperatura fica certa. Não fica aquele monte de água velha cheia de massa, enfim, cheia de farinha. Quero. Exato. Não só isso, né? Tô dando... Ele trouxe uma pinça, sabe? Um pegador. Que lá eles têm essa linha heavy duty, eles chamam, né? Que é pra coisa pesada, industrial. Meu amigo, o pegador chega a ser pesado de inox. Grosso. Mas, meu, cada um tem o seu, o cara guarda com só uma espada, porque é tão importante aquilo. Ou seja, o olhar tanto pro ambiente quanto pros cozinheiros. Pra mim é qualidade. A qualidade de equipamento, qualidade de utensílio. Eu vou pegar vou engatar no que a Luana falou, acho que poderia, eu sou um pouco mais da criatividade, né? Eu poderia falar todos os equipamentos que se autolavassem, que assim, né? Seria uma boa, porque o que o cara manda de água nas tomadas e nos motores hoje, é, graças a Deus, né? Porque senão o Rafael tá pobre, mas né? Lá na Papila, então, enfim, por isso que dá pra fazer o podcast. Mas enfim, aí... Mas eu vejo o seguinte, nesse negócio de equipamento. Você vai hoje na Paula Souza comprar. Você vai montar o quê na Paula Souza? Fala sério. Você vai na Paula Souza, você tem equipamentos que são vendidos à pronta entrega de baixíssima qualidade. Você não tem um negócio lá que você pega e fala, nossa, eu vou botar essa geladeira, eu vou botar esse forno. Você não vai achar um racha na Paula Souza. Pra colocar um racha, nós temos que procurar alguém especialista que vai trazer, que não sei o quê. Você quer um negócio de inox melhor? Pô, você tem que ligar numa Macon, numa Cozil, né? Da vida o cara vai fazer, sob medida, vai ser caro. Aço 900. Tipo assim, de maneira geral, os equipamentos são feitos pra quebrar, parece. É tudo feito meio meia boca. Eu acho que tem essa história do olhar, deveria ser um pouco mais pesado pra cozinha industrial mesmo. E eu acho que deveria ser um pouco mais modular. Eu vou te dar um exemplo. Lá na Papila, é muito comum, você sabe muito bem. Vamos criar uma culinária. Pô, só que aí você tem aquele equipamento que tá ali, ele é feito para aquela culinária. Você tem uma chapa de 1,50 m que é feita para fazer X coisa. Daqui a pouco você não quer, você quer fazer tapioca. Você não... Pô, aquela chapa ali poderia ser convertida numa temperatura menor, alguma coisa assim, ou você pode tirar uma coisa, botar boca de fogão, ou você pode ter um equipamento que você transporte de um lado pro outro sem quebrar os pezinhos, que são muito sensíveis. Sabe, uma coisa um pouco mais modular, assim. Eu acho que pra mim, porque assim, se você vai montar um cardápio, se a primeira coisa que você vai montar um restaurante, você vai pensar no conceito. Depois do conceito, você vai montar o cardápio. E o cardápio vai determinar absolutamente todo o resto. Qual equipamento você vai ter, quantas pessoas vai ter na equipe, quem vai estar no salão, que tipo de louça você vai ter, a iluminação, o teu passe vai ser quente, vai ser frio, vai ter pass-through, não vai ter estufa, né? O seu cardápio determina. Só que beleza, o cardápio determinou. Aí você, sei lá, recebeu uma proposta, ou você vai vender um restaurante. Se o cara conseguisse entrar lá e ter uma cozinha mais modular, ele podia transformar de cozinha italiana para cozinha chinesa, mudando 2, 3 coisas, sabe? Boa, eu acho que isso é uma coisa meio Lego. Com versatilidade, mas as máquinas serem um pouco mais... Lego fica muito ainda difícil de... Tô viajando, galera... mas... Não, mas eu entendi. Essa daí sabe? é a novidade. Eu acho que Galera da Indusfrio, da Macon, que tá ouvindo a gente tem participação nisso, tá? Só pra... Né? Gente, eu tô falando mal de todos os equipamentos. Não, de repente eles vêm e criam Macon isso daí. A Macon é uma das melhores. By Thiago, né? Tipo aquela linha By Thiago embaixo escrito, né? Versátil by Thiago. Pô, tá lindo esse nome, hein? Gostei. Tá lindo, eu gostei. Tá lindo. Gente, eu quero agradecer demais esse bate-papo com vocês. Eu tenho certeza, como todo podcast que a gente acaba... Poxa, se a gente pegasse qualquer veia ali de que vocês falaram, a gente teria muita coisa para aprender com vocês. Eu, pelo menos, aprendo, principalmente a parte do que o Thiago falou de gestão, de entender a outra parte de sair do trabalho, deixa o que é trabalho no trabalho. Isso desafio. Não tem preço e eu agradeço demais vocês. E foi tenso. Porque a Luana ficava perguntando assim pra gente, quais são as perguntas? Faz uma semana, Rafa, que ela tava falando, o que a gente vai falar? Tem certeza? A gente tem que combinar. Falei, nada, cara. Gente, deixa fluir, né? Vamos. Voltou aqui, Thiago se fosse falou, a gente tinha uma cerveja, a gente vai freestyle. Foi, tá bom. Deixa fluir, pô. Quer agradecer alguém? Você foi o podcast mais beijoqueiro que a gente teve aí, o episódio. Muitos beijos. Um beijo pra minha mãe, um beijo pra minha tia, um beijo pro meu amigo. É sempre um risco agradecer, porque se acaba esquecendo alguém, a pessoa pode ser, né? Boa. Então, todo mundo que parou um tempo pra assistir, queria agradecer. A gente tem muita coisa pra contar, eu gosto de compartilhar as coisas, porque eu acredito que alguém pode ouvir isso e usar na vida, aproveitar, e de repente tá numa situação, tava pensando uma coisa, é verdade, viu um outro ponto de vista. Então quero agradecer a todo mundo que tá assistindo. E obviamente, como eu disse aqui, acho que hoje, todo mundo que passou na nossa trajetória profissional foi extremamente importante.
desde dos melhores até os piores. Mas hoje, de fato, a gente está numa empresa Papila, onde a gente tem muito orgulho de trabalhar. Eu queria deixar isso bem claro aqui, que se não fosse por eles também, a nossa vida de casal, de família, poderia ter sido diferente, poderia ser diferente. Então, agradecer aos meninos, todos que ajudam. E, óbvio, a nossa família, todo mundo tá assistindo, que ajuda a cuidar das meninas, a nos fortalecer e etc. É isso. Vai mandar beijo, Lu? Vou Ele já mandar mandou beijo pra todo mundo. Já. Vou te agradecer por ter nos convidado, foi muito legal. Claro, né? Óbvio. Não, eu já vi que o Não, pô. Thiago não Deixa gostou comigo, muito do Rafa. meu convite. Foi muito legal, muito divertido. E vou mandar um beijo para minhas bebês, que eu já tô com sim. saudade. Já tinha ficado... você já ficou um tempo assim? Já. Um tempo fora assim, só né? No trabalho no trabalho. Um tempo de trabalho só, A minha normal. esposa, quando fica um tempo, já fica... Será que tá bem? Será que não sei o Morro quê? de Que não sei o quê? saudade. Eu peço foto, mano. Galera, então, e agradecer vocês também pelo tempo, pela paciência. Se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, dá um like, se inscreve, comenta embaixo que ajuda a gente reverberar esse papo de cozinha industrial para muito mais pessoas. Tá vendo pelo Instagram? Pega a gente vai fazer vários cortes, envia pra galera, dá um joinha ali, pelo menos diz, manda um abraço, que a gente sabe que vocês gostaram desse conteúdo e a gente continua fazendo, ou a gente vai migrando. Porque de repente vocês não gostam desse papo de casal, né? Gostam de, sei lá. Todo mundo gosta de papo de casal. Né? Sim, é o que vende revista. E assim eu me despeço. Obrigado. Até a próxima. Valeu. E da cozinha a gente fala o quê? Gratidão, gratiluz, gratinado. Que isso. Valeu. Fui. Boa.